Senhoras e senhores, estamos começando mais um Cuca com Salame, o nosso café colonial disfarçado de podcast. No comando dessa mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e o nosso querido, emblemático Érico Pérez, hoje sem seu indefectível blazer. Ele está uniformizado, ele e o convidado. Combinamos, né, Samuel? Claro, combinamos. Só faltou o boné, né? Mas se a gente, exatamente, mas se a gente soubesse que tinha que vir de cachecolzinho hoje, né? Era diferente. Aí era diferente. Nossa. Eu esqueci, né, que tinha essa pegada hoje meio meu malvado Meio favorito. cool, assim, assim, aham. Não, mas eu gostei da estileira do... Certeza. Uma flanela, assim, com cinza, né? Não, ficou muito duas bom, paletas né? de cores diferentes. Não, tem visagista por trás. Tem, aí. com certeza. Boa. Consultoria de imagem. Alguma coisa aí rolou. Alguma coisa tem. Mas vamos ao nosso convidado, então vamos apresentar. Vamos. O nosso convidado é um jovem empreendedor aqui de Francisco Beltrão, que apesar de não ter muita idade, vem se dando muito bem no seu negócio, né? Ele atua há 7 anos como barbeiro e já tem 3 lojas, 3 barbearias em Francisco Beltrão. E um dos diferenciais da empresa do nosso convidado é que, além de cuidar da barba e do cabelo dos clientes, ela também forma barbeiros. Estamos falando do filho do Luciano e da Silva, do namorado da Érica, Samuel Francescon. Como é que está? Estou bem, e vocês? Como Tudo vocês certo? Você tá Você faceiro? Eu achei que ele tinha se perdido, Samuel. Achei que ele tinha esquecido do faceiro. Não. Cara, tô feliz. Feliz demais pelo convite, né? Sempre falo que toda vez quando alguém me chama para vir nesses podcasts, nessas entrevistas, é gratificante porque é legal falar um pouco da gente, né? Claro. Então, sobre o que a gente passa, dos perrengues, das coisas boas e por ser reconhecido também. Porque quando eu recebo esses convites, eu entendo que eu venho feito tem tido resultados. Então, isso é muito legal. Então, tô feliz com o que venho construindo, tô faceiro com o que eu venho construindo, tô faceiro com as coisas que vêm acontecendo na minha vida pessoal. Claro que sempre tem um 80-20, né? Mas é normal de todo mundo, eu acho. Não, bem natural. E é isso. E foi bem, né? Porque a gente tinha brincado antes. Não vale dizer, Samuel, quando pergunta se tá faceiro, tô. Não vale. Tô faceiro. Mas vamos aos patrocinadores. Você já assistiu o Cuca com Salame, sabe que o convidado fica um pouquinho na geladeira, Samuel. Mas é coisa rápida. É coisa rápida. Nós estamos tentando fazer cada vez mais rápido. Então vamos lá. Começa aí, Luciano. Nosso primeiro patrocinador, Iraci Cafeteria e Confeitaria, é uma das empresas mais respeitadas de Francisco Beltrão. Um local agradável com produtos de extrema qualidade que levam o selo de qualidade da família Ruaro. Estou aí. Nosso outro patrocinador, Inovata Ambientes, empresa do Gelson e do Fernando. Uma empresa que já extrapolou aqui as fronteiras de Francisco Beltrão, comercializa seus ambientes, seus móveis residenciais e também comerciais, vamos chamar assim, para outros estados, inclusive, uma empresa que se destaca pela beleza, pelo requinte dos seus móveis e pela tecnologia que agrega também, e também pelo seu pós-venda. Sua vez, senhor Érico Pérez. Muito bem. Temos também a Merizo Hospitalar. E aí, olha só, né? A gente está falando sobre episódio anterior sobre a idade das empresas, né? Uhum. E a Merizo está comemorando 10 anos também. Olha só. Olha. Vi no Instagram deles essa semana aí que estão comemorando 10 anos. Outra empresa muito legal, muito bem falada aí, né? O pessoal gosta muito. Né? Exatamente. Da Nick e do Eduardo, né? Outra baita empresa aí. E para finalizar, Instituto Balbinotti, dos profissionais Gisele Balbinotti, que é nutricionista, e dos irmãos Rafael e Eduardo Balbinotti, que são odontólogos. Exatamente. E como você costuma acrescentar, o que eles lançaram recentemente? Eles lançaram a Academia da Face. Muito bem, que é outra empresa aí que tá indo passo na frente, vejo que tá sempre cheio de gente ali, né? Tá que bom, aparentemente uma nova empresa sempre de sucesso. Sempre torcemos aí, né? para que os novos empreendimentos deem certo. Exatamente. Né? E agora a gente pede pro pessoal se inscrever no nosso canal, né? Samuel, tá inscrito? Uhum. Pega o desprevenido assim. Claro! Óbvio, claro que sim. Isso aí faz horas já, né? Mas vamos pedir pro pessoal se inscrever, é fácil, né? Gratuito, clica no botãozinho ali do se inscrever e tal. Comenta, compartilha, ajuda aí o Cuca com Salame a... Não, fica no compromisso, Samuel. Já segue ali, amor. Você faz aquela... É fácil, né? Clica, viu, Érica? Já faz, lembrando que quando ele olhou pro lado e disse, segue aí, amor, ele tá olhando pra Érica. Importante lembrar, né? Estou aí.
Muito bem, vamos adiante então? Vamos lá. Então vamos adiante. A nossa segunda pergunta aqui, Samuel, costuma ser... Conta pra gente um pouquinho quem é o Samuel, deixando um pouquinho de lado essa parte empreendedora, essa parte aí mais da tua profissão. Quem é Samuel? Difícil essa pergunta, né? É um bom pontapé inicial. Nossa, aí. ótimo. A gente gosta, sempre motiva o convidado. Esses dias eu fiz lá na barbearia, também fiz uma reunião e falei pros piá. Quero que vocês me falem 5 coisas positivas de vocês. Não terminava mais a reunião. Eu falei, vamos deixar então, né? Não, vamos por vez, calma, vamos por vez. Cara, tá, vamos lá. Falar da gente sempre é complicado, né? Porque a gente não para pra fazer essas autoanálises, né? A não ser quando vai no psicólogo. Aí, enfim. Cara, quem é o Samuel? Bom, o Samuel por si só, eu acho que ele é uma pessoa determinada, mesmo que com seus altos e baixos. Sempre... Acho que desde criança eu sempre tive esse negócio de querer ser alguém, de querer fazer alguma coisa, de querer fazer a diferença em alguma coisa. Uhum. Então acho que esse sonho, essa coisa que eu tinha desde criança, mesmo sem saber como seria isso, e mesmo às vezes acho que nos dias atuais, sem entender muito como as coisas vão e etc, porque faz parte da vida isso, vejo que hoje algumas coisas eu conquistei, algumas outras não. Então nessa parte de determinação acho que seria isso. Uhum. O Samuel gosta de andar de moto, mesmo sem tendo uma moto ultimamente, mas Mesmo sem moto. mesmo sem moto eu gosto de andar de moto. Meu tio tem uma Harley, às vezes eu pego a dele, agora que eu tô sem. Então curto dar rolê de moto, sair, espairecer. Gosto de jogar bola mesmo, estando machucado. Então, tipo, só tem ponto negativo até agora. Aparentemente tu tá impedido de fazer muitas coisas que tu gosta. Coisa. Vamos lá. A carne com os amigos, conversar, esse rolê aqui. Gosto muito também, porque aquilo que a gente falou antes no começo, pessoas se conectam com pessoas, então esse papo, além de, digamos que midiático, ele é muito legal porque a gente conhece um pouco de cada um. E isso é legal quando você se abre para outras pessoas. Samuel é um cara brincalhão, bastante, às vezes até tem que dar uma controlada, apesar de que a galera me vê sempre com a cara meio amarrotada, né? Acho que eu sou estressado, sou estressado realmente, mas que eu sou mais aberto, sou mais brincalhão. Pô, sou... essa me faz lembrar aquela lá que ainda era ali, a barbearia ainda era ali ao lado do posto. Uhum. E eu lembro que vocês estavam... Tinha virado piada o relógio de um amigo de vocês que estava ali junto. E eu falei do que João, parecia... o morfador? Eu falei, parece o dos Power Rangers, né? Não sei o que ele acha. Pegou aquilo. Daí na vez que eu voltei tinha uma fotinho dele lá. Com o relógio dele. É verdade, foi você que deu medo pro João, verdade. Ele pegou e fez uma foto dele morfando. Não era um relógio muito discreto, digamos assim. Era nem um aqueles pouco G-Shock vermelho gigantes assim. Eu disse, pô, isso Então isso foi uma coisa que a gente sempre fez na barbearia, essa cornetação assim. Então, tipo, isso eu acho que deixa o ambiente leve, mais massa pra trabalhar e tal. Às vezes a galera não gosta das brincadeiras, né? Mas deixa a gente para. Mas faz parte. Então, eu acho que essa ideia do brincalhão, eu levo muito isso comigo, no meu dia a dia, no meu cotidiano, com as pessoas que eu convivo. Quando precisa ser um pouco mais sério, o Samuel é sério. Acho que eu sei separar um pouco essas coisas. E, cara... te parece ser um cara curioso. Cure bastante. Gosto muito daquilo que eu não conheço. Então... Dá pra por dizer aí. Samuel, a gente tem mania e costume e tradição de começar as conversas sempre querendo saber da infância do convidado. Como que foi a tua infância? Onde que você morava? Onde que você estudou? Tu era aqui de Beltrão mesmo, né? Sim. Quem eram seus amigos? Conta um pouco pra gente disso. Cara... Dessa fase. Vamos lá. Criança começa com que idade? Começa quando tem memória. Cara... Puxa o que há de mais remoto aí, né? Bom, vamos lá. Quando eu era criança, eu tenho alguns relapsos assim, que na época a gente mora ainda até hoje na Rua Salvador, ali no bairro Alvorada. Então morei ali minha vida inteira, a diferença só que a gente mudou de uma casa e foi para do lado. Mas meu ciclo social sempre foi aquele ali. Mas de todos os amigos que eu tenho da época até hoje, é o Guilherme Horácio. Até eu sempre brinco e tal, que às vezes a gente tá distante, às vezes não, mas a gente sempre tem aquela mesma relação. Se chama, ótimo, já se conecta, já se conversa e tal. Ele é um cara assim que eu acho que dos poucos amigos assim que a gente pode contar, né? Então acho que ele é um cara assim muito massa. Até um abraço pro Gui. E sei lá se ele vai assistir, né? Mas... se assistir, mas vem a gente marca ele lá. A gente marca ele. Mas ele é um cara massa, assim. Sempre, inclusive nem sei se ele sabe disso, mas da época, assim, desse negócio que a gente falou antes do que você queria fazer.
Ele sempre foi uma pessoa que me influenciou muito, porque ele era mais velho, então eu via ele assim como um cara que eu queria ser, sabe? Referência. Uma referência. Então, tipo, o Gui jogava bola. Não, então tem que. Então, sempre tive aquele negócio, né? Ele realmente, acho que ele não sabe disso. Mas isso sempre foi muito massa. Ele começou a fazer engenharia. Nossa, meu sonho era ser engenheiro. Então sempre tive esse negócio, esse semblante dele. Claro que quando a gente era criança, então depois as coisas foram mudando. Até de time, ele era colorado, mas na época eu era colorado. Então, esse negócio, sempre me lembro muito dele, porque eu acho que em toda a fase assim, da minha infância, ele estava presente. Desde quando a gente foi amadurecendo e etc. Olha, agora até tem algumas situações, teve uma época, o nosso lote ele era bem grande, então, tipo, antigamente os lotes eram maiores, né? Sim, então, tipo, tinha uma descida, tinha muita árvore atrás, bergamota e um monte de coisa, né? O lote era porrada em árvore. A gente montou uma casinha com umas madeiras lá e tal, e numa virada de ano a gente foi acender um apito numa casinha que a gente tinha feito com lona e madeira, aquele negócio veio pra dentro. E começou a bater por tudo e nós olhamos pra aqui, aquele negócio explodiu com a gente dentro. Mas assim, eram uns rolês aleatórios. Mas minha infância, ela foi uma infância massa, cara. Não posso reclamar. Minha família em si nunca foi rica, assim. Então, tipo, a gente sempre viveu com o que tinha. Não reclamando, claro, né? Nunca passei fome. Não tenho nenhuma história triste de criança que, meu Deus... Que não. Mas não tem obrigação também. É que geralmente não quando a galera sim, começa a contar de si, começa a falar porque, nossa, entendeu? Eu já não tenho isso. Então, eu sou bem desencanado. Minha mãe e meu pai sempre foram pessoas ótimas. Sempre me proporcionaram as coisas. Mais minha mãe, porque minha mãe, ela convivi com ela, né? Então, sempre, desde criança, eu vejo que ela moveu fundos e mundos para me desenvolver o máximo possível, sempre se dedicando e tal. Então, acho que pouco não, uns 95% do que eu sou hoje, acho que devo a ela, pelo fato dos puxão de orelha, pela motivação, enfim. Comecei a trabalhar bem cedo, então essa parte das brincadeiras e tal, o que eu mais lembro assim eram as coisas de final de dia, que chegava em casa, então ia jogar bola na rua, ia jogar taco, mas sempre na pira do final do dia, né? Então eu estudava de manhã ou de tarde, eu trabalhava de manhã ou de tarde, sempre conciliando com o colégio. Então, como eu trabalho desde muito cedo, então, tipo, nunca tive esse dia inteiro livre, assim, pra fazer essas brincadeiras, enfim, mas... Não, mas é legal que mesmo tu sendo novo, tu ainda teve essa infância de rua, né? Não, essa sim. coisa de estar ali. Tipo assim, eu nunca fui... Não quero dizer que sempre foi obrigado, tá? Não é o que eu quero dizer. Eu sempre gostei. Então, esse negócio, como a gente falou antes também, minha família sempre teve alguma coisa. Então, eu sempre fui meio instruído no meio, indiretamente. Sempre teve algum empreendimento, Isso aí. Então, tipo, isso, por um lado, foi legal, porque... Como a gente vê hoje, foi algo que eu trouxe, né? Então, eu sempre gostei de estar no meio e tal. E também porque eu queria, sempre, desde cedo, que queria ser as minhas coisas. Primeira coisa que eu fiz na minha vida, até agora que eu lembrei, foi vender batata. Olha aí. Eu queria fazer uma festinha de aniversário para meus amigos. E minha mãe falou, olha, esse ano, infelizmente, a gente não vai ter grana para fazer a festinha de aniversário e tal, não sei o quê. E meu avô entregava verdura. E ele pegava a batata em Candói. E eu ia junto com ele lá pegar batatas, porque tava, né, sem fazer nada. Aí tá, um belo dia eu fui pra lá e tal, e eu vi, na época, que tinha um saco de batata, que era de segunda. E esses sacos eram bem mais baratos que os de primeira. E eu perguntei pro meu avô, cara, mas será que se eu levar esse saco de batata e vender lá no bairro, você acha que venderia pro pessoal? Aí ele falou, vamos levar então, vou pagar o primeiro saco de batata. Daí era aquele sacão grande, né, de sei lá quantos quilos era, mas aquele saco de estopa gigante. Aí a gente veio com aquilo, daí a gente chegou, daí a gente pesou, aquelas balanças de peso na época ainda, né? Que tinha que ficar equilibrando acertando o peso. Né? E a gente fez vários saquinhos de 2 quilos de batata. E aí eu saí na vizinhança vender batata. Aí eu ia de casa em casa, batendo com um carrinho de mão, pra vender batata, pra fazer minha festinha de aniversário. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 7 para 8 nessa época. Aí foi, eu consegui juntar. Na época eu vi, acho que nunca tinha parado pra fazer essa autoanálise, mas... Acho que essa foi a primeira impressão que eu tive, assim, que eu entendi que se eu trabalhasse eu conquistaria as minhas coisas. Então, dessa forma eu consegui pagar minha festinha e sobrou dinheiro. Então, ainda consegui comprar alguma coisa. Na verdade, acho que na época minha mãe ficou com o dinheiro, nem sei o que foi, mas... Porque o saco de batata eu não comprava. Eu não tinha o custo de comprar o saco de batata. Meu avô me dava o saco de batata. Então, eu tinha que vender.
Até eu lembro que na época daí acabou virando brincadeira, porque meus amiguinhos vinham ir vendendo, queriam ir junto e tal. Daí tinha um lago do Alvorada, um dia a gente caiu dentro do rio com todas as batatas, perdi as batatas. Com todo o estoque de Com todo o meu mercadoria. estoque de batata. Voltei pra casa sem nada, tudo molhado. Minha avó indignada. Mas Literalmente seu negócio foi por água abaixo. por água abaixo. Mas e acho que aquele foi o último dia mesmo que a gente vendeu. Porque eu acho que eu já tinha conseguido dinheiro Ali e tu tal. abandonou a Ali eu carreira. abandonei minha carreira de vendedor de batata. Aí foi, a gente chegou em casa e tal, a gente contou o dinheiro, minha mãe falou, não, vai dar pra fazer e tal. Não sei se realmente dava na época pra fazer, ou se minha mãe colocou mais dinheiro, ou enfim. Valorizou o esforço do guri. Isso aí. Então, tipo, não sei se realmente eu tinha acumulado a quantidade de dinheiro que precisava. Não lembro nem valor, nem nada. Mas eu sei que eu consegui minha festinha, que eu queria. Então, aquilo foi algo que eu, opa, né? Dá certo. Trabalhar, eu consigo as minhas coisas. Depois de um tempo, eles abriram um posto de combustível, o Álvaro, né? Abriu um posto de combustível, daí meu avô abriu um espetinho em anexo, daí eu comecei a trabalhar de garçom, daí eu lembro que eu ganhava 20 pila por semana. Vamos situar aí, Samuel, né? Até vamos falar, porque é bem interessante a gente trazer essas memórias aí da cidade. O posto que você está falando é o Pit Stop, né? Que era ali na Avenida Júlio Assis Cavalheiro. Isso aí. Que é onde também funcionou o Papiros. Isso aí. Onde havia o espetinho do seu avô. E onde o Samuel lembrou, antes a gente estava conversando, havia uma loja de vinil, né? De disco e CD, né? Do Alex Somavila. Do Alex Somavila. Que eu não lembrava. Eu lembrava do Alex no shopping. Sim. Não lembrava que antes de ali ir pro shopping, ele tava ali. Aham. Então era bem legal. Eu lembro na época também que abriu as Casas Bahia. Eu não lembro quem que veio, mas veio alguém de uma Ivete Sangalo, alguma coisa assim e tal, que veio, fizeram um trio elétrico, veio fechar a avenida. Isso eu nem lembro. Eu lembro que foi o auge, assim, porque pra nós que tinha o posto na frente, né, vendemos pra caramba por causa do evento. Eu lembro da inauguração do shopping. Quem que foi? Foi o Marcos Frota ou o Alexandre Frota que veio pra inauguração do shopping? Também não sei. Foi um dos dois. Eu lembro que eu fui na inauguração, mas não vi nenhum dos dois. Mas era muita gente. Eu imagino. Um shopping na região, né? Hoje virou uma galeria. É uma galeria. Uma galeria. Hoje tem o nome correto. Né? Hoje, né? Uma galeria. Mas é muito doido. Então, esse negócio das brincadeiras, etc. Não sei se vai ter outra pergunta depois que eu vou falar dessa parte de empregos, mas enfim. Vamos descobrir. Vamos. Aí, enfim, aí foi. Então, acho que como eu sempre me envolvi tipo, com trabalho e tal, então essa parte das brincadeiras e da infância mesmo, mas acho que ficou meio que pros finais de dia. Mas foi muito massa. Lembro que depois, quando eu fiquei adolescente, viciei em joguinho de computador. Tive minha fase de game e tudo mais. Aí reprovei um ano no colégio, daí por causa dos joguinhos, né? Ficava jogando a madrugada inteira, daí não ia pro colégio pra dormir. Sim. Não façam isso, que a gente vai assistindo, é foda. Crianças ignorem esta Não faço isso em casa. E depois foi desenvolvendo, cara. Acho que... Eu tenho uma característica, assim, que eu observo muito, né? É uma coisa muito forte que eu tenho, assim. Esses dias até a Gabi ficou assustada, assim, porque... Eu comentei com ela algo assim de... Acho que era a moça que estava no posto de gasolina e eu falei assim, tá grávida de novo, né? O segundo filho dela. E ela me olhou assim. Como é que tu sabe disso, né? Eu falei, não, porque ela trabalhava em tal lugar, simplesmente de memorizar, de que eu via a pessoa por aí, né? Então eu tenho essa característica, assim. E aí, eu lembro de ti, né, Samuel, quando tu trabalhava no Açaí. E eu lembro de quando tu trabalhava no Açaí, ainda quando era ali perto do VIP, assim. Nossa, lá embaixo, na primeira endereço. Exatamente, E aí eu lembro de ti ali, depois eu lembro ali, onde depois acabou sendo mais próximo de onde foi a tua primeira barbearia, né? Que ali onde era mesmo, né? Exatamente, o local original ali, né? Então, assim, eu de alguma forma de longe acompanhei esse processo, né? De que tu tava ali, aí depois eu vi tu no segundo Açaí ali, aí eu acompanhei tu abrindo a barbearia, então, de alguma forma de longe eu fui vendo, até acho que um dos primeiros clientes teus foi o Dr. Mário, né? Porque tinha a loja ali do lado. Sim, da Fran, exatamente, né? Isso aí. Então, então, assim, eu fui acompanhando isso tudo. Então, é legal ver como que tu foi crescendo, né? Como que tu foi despontando, assim, nesse sentido. E conta pra nós como que veio essa ideia. Assim, tu vem de vários empreendimentos, de várias ideias, trabalhando, e de repente, veio o clique da barbearia. Conta pra nós como é que foi essa... Cara, a barbearia ela caiu meio que de paraquedas. Nunca foi algo que eu quis. Até a gente falou antes do barbeirinho, eu sempre falo dele nas entrevistas também. Porque quando eu tinha meus 11 anos ali, eu fui trabalhar na loja da esposa dele, né? Que é minha prima. Então ela é casada com ele. Do Valmir. Do Valmir. Da Cometa. Isso, da Cometa Empreendimentos. Trabalha com o Adelino. Isso aí, com o barbeiro. Aí, enfim, até ele fechou esses dias, acho que 52 anos de profissão. De profissão. O Adelino?
Uhum. Então faz um tempo já que ele... Oh. Mas enfim, a minha primeira conexão com barbearia foi essa. Porque na época eu trabalhava na loja, mas às vezes eles tinham algumas necessidades de comprar shampoo, comprar não sei o que e tal, e eles me mandavam. Tipo, tinha que pagar a conta, pagava e tal. Mas nunca foi algo tipo que, nossa, que eu tinha aquele negócio com a barbearia. Porque era uma barbearia antiga. Eu cortava o cabelo ali desde... Ou em bairro, né? Tipo, que você chegava, era aquela fila de gente, aquele corte rápido, social, tu não escolhia nada, né? Tu chegava, sentava, o barbeiro executava. Né? Então era uma linha de produção, praticamente, né? Fordista. Então, tipo, a conexão que eu tinha com a barbearia era aquela. Então, tanto que um dia o Valmir falou pra mim, olha, se caso você quiser aprender a cortar... Porque eu tava mais ou menos na idade que ele começou a aprender. Ele falou, olha, se algum dia você quiser aprender a cortar cabelo, me fala. Que algum dia eu vou me aposentar, tal, não sei o que, e aí você pode trabalhar aqui com a gente. Eu cheguei e falei pra ele, olha, não me leva mal e tal, mas esse rolê aí de ficar trabalhando um monte de homem e tal, um negócio mais preconceituoso da minha parte. E ficar mexendo com homem, lavando cabelo e tal, não sei o que. Cara, não me leva mal, mas eu não acho legal. Cuspi pra cima nesse dia, né? Aí, ok, depois de 7 anos saiu na cabeça no meio da tela. Aí, enfim. Aí foi... Se passou um tempo e aconteceram algumas situações tal que eu tinha ganho dinheiro de uma ação e essa ação ela tinha me rendido uma grana lá e tal e eu sabia que quando eu fizesse 18 anos eu podia comprar um carro. Porém, eu não queria fazer faculdade, porque nunca fui estudar nem da época do colégio. Algumas coisas assim eu desenrolava, mas eu sempre tive aquele negócio de ir e fazer. Entende? Tipo, de ir fazendo e tal, eu sempre fui proativo nessa parte. Então, agora, tipo, de sentar, ler um livro, fazer não sei o quê, porque daí aqui, nunca fui assim, de parar pra fazer as coisas. Então, acho que eu sempre tive mais esse negócio da correria. Então, quando chegou, eu não queria fazer faculdade, porque eu não me adaptava em nada. Até foi psicólogo na época do colégio para fazer aqueles testes vocacional, para ver aonde que você se encaixava e tal. E tudo aquilo que eu me encaixava nos testes era algo que tinha na minha família, que a gente falou antes. Um dos meus tios era bombeiro. Então, tipo, o que o bombeiro faz? É muito mais massa tu subir num prédio apagando fogo do que fazer direito, por exemplo, que a mãe era advogada. Então, tudo vinha sempre para aquela parte que eu convivia. Mas nada realmente era algo que eu queria. Então, eu sempre tive uma noção que eu precisava ter alguma coisa. Então, foi desenrolando. Durante um tempo, chegou nos meus 17 para 18 anos, eu precisava decidir o que eu queria fazer. Eu fui atrás de faculdade, não deu certo numa lá por motivos, enfim. A ideia daí, como não deu certo nessa, era ir conhecer o campus na Mater Dei, lá em Pato Branco. Aí eu fui com a minha mãe e tal, a gente foi pra lá conhecer o campus e ao mesmo tempo o Álvaro queria abrir outro açaí e falou pra mim, olha, já que você quer abrir alguma coisa, vamos abrir um lá em Pato. A gente abre junto e tal, você toca, então você consegue conciliar entre faculdade e trabalhar. E você já tinha experiência, né? Já sabia como fazer treinamento da equipe, como que funcionava os caixas e tal, como fazia compra, porque quem fazia também era eu. Então eu já tinha um know-how que precisava para açaí e pro Álvaro também a mão na roda, né? Não ia precisar treinar alguém, era alguém que ele podia confiar. Confiava, exatamente. Então veio essa parte, eu falei pro Álvaro, não, fechou, vou pra lá. Nisso, fazia meses ali que tinha aberto uma barbearia em Pato Branco, que era totalmente underground. Então, tipo, era uma barbearia massa, eles investiam muito em tráfego pago na hora, naquela época. E na época também era esse negócio muito novo de marketing digital, Facebook e tal. Então, quando começou a aparecer aqueles negócios, você achava que era uma barbearia de fora. Porque o estilo era diferente, as cadeiras eram massa, os barbeiros estiloso. Eles realmente davam vontade de cortar o cabelo. Não era aquele negócio que, putz, tem que ir lá naquele cara hoje, esperar 3 horas de fila e sair lá com o cabelo tudo arranhado, barba... Tipo, eu tinha aquele semblante. E outra, eu tinha barba desde muito cedo, como a gente falou antes. Então, às vezes eu ia nos barbeiros, pedia pra fazer o desenho. Um ficava aqui, outro ficava aqui. Ou às vezes me cortavam, ou era aquele negócio que... Então, tipo, eu pedia uma coisa, fazia outra. Então, aquilo me incomodava muito. Cabelo também. Cara, se ia num lugar cortar o cabelo, você pediu o cabelo de um jeito. Sempre saía do mesmo jeito. Então, aquilo me incomodava de um grau assim que vocês não estão ligados. Então, porque eu sempre tive esse negócio de ser diferente também. Tipo, se todo mundo usava um tênis preto, eu queria comprar um tênis azul. Então, eu sempre tive esse negócio de ser diferente. Aí... Um belo dia, fui pra Pato lá pra ver salas, como eu falei pra vocês, estava andando na rua, procurando sala comercial, até que uma hora eu olho assim, tipo, olho uma sala e do lado da sala tinha a barbearia. Essa barbearia que eu acompanhava. Minha mãe tava procurando outras salas em outros lugares, liguei pra minha mãe e falei, olha, achei uma barbearia aqui e vou cortar o cabelo. Ela falou, então vou ver se lá no salão, que ela ia no salão lá, consegue me atender agora. Nisso ela foi pro salão, eu fui lá pra barbearia, entrei, que eu entro assim, parece que, né, eu olhei tudo aquilo lá, assim, comecei a fitar, falei...
puta, que lugar massa, cara. Aquela barbearia tudo underground, aqueles quadros até no teto, aquelas grades penduradas, aquelas cadeiras antigonas da Ferrante, os espelhos tudo moldurado, um móvel rústico, aquela galera toda tatuada, um rock and roll tocando. Cheguei pra... E 10 cadeiras. Foi aí que me chamou a atenção. Cheguei pra moça e falei assim, moça, consigo cortar o cabelo, tal. Ah, a gente, infelizmente, a gente não consegue. Falei, olha, eu sou de Beltrão, tal, tô aqui passeando e tal, eu queria ver se vocês não conseguem cortar meu cabelo. Ela falou, olha, já que você não é daqui, a gente vai dar um jeito de encaixar, mas você vai ter que esperar. Ok, fui lá, sentei. Aí eu esperei umas 2 a 3 horas pra cortar. Só que nesse meio tempo eu sentei. E como aquilo me chamou muita atenção por ser algo muito diferente, eu comecei a notar o tempo que era cada serviço. Comecei a notar como que eles faziam os serviços, como era o estilo da galera que entrava na barbearia, qual que era o valor dos serviços. Eu peguei meu celular na hora e comecei a calcular. Pô, cada meia hora tanto... Foi 10, cadê? Falei, porra, dá dinheiro. E eu precisava de alguma coisa que desse dinheiro, né? Porque... Ok, comecei a calcular aquilo, comecei a pesquisar o valor de cadeira na internet, comecei a pesquisar o valor de decoração, um lavatório, quanto que era o curso, como que eu desenrolo, como que eu desenvolvo. Claro que desde o começo eu sabia que eu não ia abrir uma barbearia aqui em Beltrão, eu ia colocar 10 cadeiras, né? Que nem o deles lá. Até porque a barbearia deles eu acho que é hereditária, então... Vem desde 1900 não sei quanto a barbearia deles. Ela só foi aumentando conforme o tempo e a hora que a barbearia, esse negócio mais underground estourou, eles pegaram esse nicho, eles adaptaram e eles estouraram junto. Então, como em Pato Branco tinha esse negócio de pagar mais e tal, então realmente a realidade das cidades são diferentes, né? Então, quando comecei a fazer a conta, eu tinha que ter noção que não ia começar no mesmo jeito deles. Sim. Até pela questão de investimento e tudo mais, né? Então, quando eu cheguei pra minha mãe, eu falei pra ela, olha, o que você acha de uma barbearia? E ela me olhou assim e falou, barbearia? E eu falei, o que você acha de a gente abrir uma barbearia em Beltrão? Com o dinheiro lá que eu tenho e tal. Eu falei, você sabe que eu não quero fazer faculdade. E ela, por incrível que pareça, ela também não queria que eu fizesse direito. Então, porque por ela ser advogada e tal, ela tinha um preconceito com a profissão dela. Ela falou, olha, então vamos fazer assim, se você topar fazer um curso primeiro e ver se você gosta... Ok, a gente vê, a gente desenrola. Falei, beleza. Só que eu sou muito ansioso. Se eu te falar hoje que eu vou fazer tal coisa para daqui 6 meses e a gente começar a falar disso todo dia, eu não consigo. Eu tenho que fazer amanhã, entendeu? Se daí, se for no tempo certo, se não for. Então é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar com isso aí. Mas então, tipo, eu já vim com aquilo na cabeça, fazendo conta, e daí eu fazia conta de novo para ver se estava certo os meus cálculos, né? E foi. Eu falei, cara, mas não é possível, né? E daí o que mais foi louco, na verdade, em tudo isso, o que mais foi doido, foi que esse meu tio que é bombeiro, ele tava na minha casa tomando chimarrão com a minha avó, porque daí, como eu falei, eu moro lá na Alvorada, então são 3 sobrados. Um que minha avó e meu avô moravam, meus tios, o Álvaro e a Andréia, e eu e minha mãe. E esse meu outro tio morava em outro lugar, ele tava lá visitando minha avó. Aí, eu cheguei lá, eles estavam tomando chimarrão e tal, e eu comecei a falar pra eles, viu, o que você acha de eu abrir uma barbearia, tio Jones? Ele falou, cara, quando eu me aposentar do bombeiro, meu sonho era abrir uma barbearia, tal, não sei o que. De início eu tinha salvo uma foto vindo pra cá, na internet, do estilo que eu queria. E ele puxou o celular dele e me mostrou uma foto do jeito da barbearia que ele queria. E eu puxei a foto, era a mesma foto. Então, tipo, a gente... Daí ele entrou na pira junto e a gente começou... Já contratou ele? Não, ainda não. Será se aposentar. Não se aposentou ainda. Não se aposentou. Aí foi, daí ele entrou na pira junto, porque ele era algo que ele queria também mais pra frente, mas né? Sim. Então a gente começou a pesquisar decoração, estilo da barbearia e curso. E como eu falei, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Desde a parte da entrega do serviço até a parte da decoração do que existia na cidade. Nisso, a gente começou a mandar vários e-mails para instituições fora de Beltrão, procurando curso. Até que no outro dia, na quinta-feira, isso foi na terça, na quinta-feira, uma escola de Curitiba me mandou mensagem. Olha, houve uma desistência de uma turma que vai começar segunda-feira. Se porventura você quiser, você pode começar. Minha mãe, mandaram um e-mail pra minha mãe, no caso, né? Minha mãe me ligou, olha, o que você acha? Eu falei, como eu sou ansioso, eu falei, fechou, vamos, né? Vamos lá. Aí na segunda, eu nunca tinha ido pra, tipo, cidade maior, assim, que eu tinha ido, acho que era Marmeleiro, né? Até os meus 17 anos. Aí, cara, não sabia andar de ônibus, não sabia nada, né? E minha mãe foi junto na primeira vez. Ok, chegamos lá em Curitiba, aquele choque de realidade, né? Entre Beltrão e Curitiba. Sim. Falei, cara, isso aqui tá 1000 anos luz na frente de nós lá, né? Aí a parte dos cortes, a parte da didática e tal. Então foi bem da hora, assim, essa conexão que eu tive num primeiro momento. Só a única coisa que eu me frustrei no começo foi que eu achei que eu não ia precisar estudar. E eu cheguei lá, eram 3 meses de aula teórica.
Daí eu falei, você tá de sacanagem, né? Saí de um negócio de faculdade e vim aqui pra aprender biotipo do fio, do não sei o que. Eu falei, cara, só quero cortar cabelo e voltar, tá ligado? Mas o curso foi bem completo, então acho que isso que foi o diferencial de quando eu abri a barbearia. Fiz uma base boa, né? Fiz uma base boa no conhecimento técnico e aplicável. Então isso foi algo legal. Tanto que, como a gente começou a dar curso depois, a minha referência era essa. Então eu vejo que muita galera aqui na cidade, pega e corta o cabelo. Sendo que depois o cara não sabe explicar o que tá fazendo. Então, tipo, isso foi legal, porque eu aprendi o que eu ia fazer e aí depois apliquei. Então isso foi bacana. Aí foram uns 2 a 3 meses de aula teórica, com provas, etc. Aí depois foram mais uns 3 a 4 meses de aulas práticas. Aí de corte, barba, enfim. Nesse meio tempo fui me adaptando e tal. Quando a gente voltou para Beltrão, o Álvaro tava saindo da sala do açaí, que ele tava, porque tava pequena a sala para ele tava indo para do lado. Ele me ligou um dia quando eu tava lá em Curitiba, falou, olha, o que você acha? A gente tá saindo da sala, por que você não fica com essa sala? A sala era na avenida, tal. Eu falei, cara, beleza, eu fico com a sala. Nisso a minha mãe e ele começaram a organizar as coisas e tal, de derrubar a parede, e ajeitando assim a sala, porque na época tava com a grana meio limitada, né, para abrir. Então, tipo, não tinha como contratar arquiteto, fazer layout, era o que eu tinha na cabeça, o que eu via nas fotos e já era. Então a gente montou ali o primeiro endereço em uns dias ali que eu tinha chego. Aí 1º de julho de 2016 a gente abre. Aí é isso aí. Mas agora, do mais doido de tudo isso, né, é que no começo, quando eu saio do colégio, eu vejo todos os meus amigos indo fazer psicologia, direito, medicina, engenharia e tal, eu tava virando barbeiro. Então esse choque pra mim foi foda assim no começo. Porque daí, tipo, quando eu ia meus amigos lá na barbearia, eu tinha vergonha. Porque, parecia que eu tava regredindo, sabe? Pouco. Isso, entendeu? Porque, como eu falei antes no começo, eu sempre tive esse negócio de querer fazer algo diferente, de ser alguém, de, sei lá, descobrir influenciar o mundo de alguma forma, não nesse grau, né? Nessa escala. Mas sempre tive esse negócio. Então, tipo, virar barbeiro, o que eu ia fazer virando barbeiro? E você resistiu, né? A princípio você queria ser um empresário de barbearias, né? Você não queria cortar. Eu sabia o que aquilo poderia me proporcionar. Mas entendi num começo que teria um processo. Mesmo que no começo eu tendo pulado alguns e depois tendo que voltar para passar processo por processo. E aquilo que a gente falou antes, não tem escapatória, tem que ter o processo. Se pular, volta. Entendeu? Você vai ter que fazer uma etapa por vez. Se pular do 2 para 4, você vai ter que voltar pro 3. Não vai dar certo a 4. Então isso eu aprendi levando ferro, entendeu? Então foi desenvolvendo e acho que hoje mesmo, que nem a gente falou antes, abri uma em 2 vizinhos. Fechei porque não deu certo, por N motivos. Não sei o que, deu errado, por N motivos. Então, no começo, quando eu abri a barbearia, também foi muito doido, porque eu fui, ao mesmo tempo, claro, que eu queria ganhar dinheiro, o lifestyle da barbearia era muito massa. Eu podia ser quem eu quisesse ser. E não ia ninguém que ia chegar lá e falar pra mim, olha, eu trabalhei numa farmácia quando eu tinha, nem lembro agora, mas acho que de 14 para 15 anos. Eu ganhei a conta porque eu fui trabalhar de shorts. Então, tipo, aquilo, falei, cara, não é verdade, né, velho? Porque eu ganhei quanto que eu vou trabalhar de shorts? Eu trabalhava de entregador na rua ainda, e fazendo cobrança. Então, tipo, de bike. Não trabalhava nem dentro da farmácia. Então, eu sempre... Essas coisas, como eu trabalhei em vários ramos, várias coisas, então, tipo, eu tive alguns chefes meio prego, assim, sabe? E a ideia da barbearia eu também me permitia, assim, que se eu quisesse trabalhar de chinelo, por mais que seja feio, né, claro, mas eu podia ir. Não ia ter ninguém que ia chegar e ia falar pra mim. Essa era uma liberdade que eu teria por ter o meu negócio próprio. Então, essas coisas foram me atraindo e tal, além da situação monetária. Tanto que a parte da situação monetária, no começo, foi muito massa. Foi muito legal, porque realmente a cidade tinha uma dor muito grande nisso. Só que ninguém na cidade imaginava isso. Até que veio alguém e fez, daí hoje a gente tem um resultado de N barbearias aqui na cidade. Mas eu só entendi que eu sempre tive um preconceito, que a gente tá falando do Instagram do CEO, que quando a gente entra às vezes numa rede social de alguém, o cara tá lá empresário e barbeiro. Aí você ia entrar lá, você ia ver a barbearia do cara na garagem de casa. Então eu sempre tive esse preconceito. Eu falava, cara, eu não vou colocar que eu sou empresário na minha bio, no meu Instagram. Então, tipo, esse preconceito, talvez, numa rede social, ou de não me ver como empresário. Talvez eu esteja errado nesse ângulo. Talvez o cara que se vê como empresário, né? Talvez ele esteja vindo por um caminho mais estruturado do que eu. Não tô falando que o cara tá errado. Então, tipo, eu não tinha esse negócio de que eu tinha uma empresa. Aí chega uma pandemia, né? Depois de uns tempinhos ali aberto. Daí eu também um choque de realidade. Ou eu quebrava, ou eu dava
tombo. Aí vendi carro, só não vendi minha mãe, eu acho que do resto foi. Vendi o que tinha pra vender pra segurar a barbearia. Ela agradece, inclusive. Acredito que sim. Mas de resto foi carro, foi moto, foi não sei o que, vendi o que tinha pra vender. Tinha até minha guitarra, que era uma guitarra diferente lá que eu tinha, foi a guitarra povo. Cara, vendi tudo assim pra segurar a barbearia aberta. Nesse meio tempo tinha alguns barbeiros que estavam começando, como deu pandemia, baixou o movimento, então esses barbeiros tiveram que fazer outra coisa, desistiram da profissão. Sei que chegou a pandemia, a gente tinha 9 cadeiras na barbearia e tinham 3 que estavam começando em janeiro. Então a pandemia fechou em março. Aí eu tinha recém injetado grana para reformar a barbearia, tinha comprado cadeira, que as cadeiras são caras. E aí entra uma pandemia, eu tinha um valor de um aluguel assim na conta, né? Eu falei, agora fudeu, né? Agora vamos viver, vamos ver o que vai dar pra fazer. Cara, aí foi, tinha umas coisas pessoais minhas acontecendo também. Tinha saído de casa, tinha ido morar sozinho. Então eu tinha recém imobiliado a casa, tinha aluguel daí da casa também pra pagar. Aí tinha mais a barbearia, eu tinha recém trocado de carro. Então foi tipo um soco. Sim. E ao mesmo tempo eu entendi que eu tinha uma empresa. Aí nesse dia, assim, parece que me deu um choque de realidade muito grande. E nesse dia eu decidi, não, assim que passar a pandemia, eu vou mudar totalmente o meu foco com a empresa. Aí eu comecei a tratar uma empresa e não de uma barbearia. Então acho que nesse dia, assim, meio que foi um choque de realidade que eu tive. Passou a pandemia, passou os 2 anos ali, logo assim deu um... como eu tinha definido que eu ia mudar toda essa parte, então eu já vim estudando algumas coisas durante a pandemia. Assim que eu tive condições, depois que passou, eu lembro que foram meses, assim, a gente se potenciou num grau, assim, federal. Porque a única coisa que eu mudei foi a gestão da barbearia. O resto já estava funcionando. E aí é isso. Hoje, depois de altos e baixos, 7 anos depois... Sim. Mas é legal porque tem algo muito, muito pioneiro aí, né, Samuel? Porque... nessa revolução que aconteceu nas barbearias, assim, desse formato antigo que tu descreveu, e a coisa como ela acontece hoje, tu foi um precursor aí. Na verdade, tu faz parte de uma família que tem o seu... Coisa nova. Exatamente, né? Porque eu acho que primeiro a sair provavelmente foi ali... A gente estava conversando antes, né? Que... imagino que em termos de jiu-jitsu também, né? Acho que Sim, ele é um precursor do jiu-jitsu também, né? Foi o que trouxe para Beltrão também. Exatamente. Então tu vê, né? Como é uma família muito... Sim, empreendedora. Sempre um passo à frente. Isso é legal. E geralmente em famílias assim, a pessoa convive com esse risco, né? Porque empreender é sempre um risco. Isso. Mas ela também vê o resultado. E acaba se motivando a empreender, né? Então, isso foi... Você participou de vários empreendimentos aí da tua família, né? Sim, seja o Poço, Espetinho. seja do Álvaro. Sim. Teve... tu destacaria, assim, Samuel, algum desafio, assim, nesse processo de empreender? Qual tu diria que é... Qual foi o desafio principal nesse processo? Maturidade. De se conhecer, primeiramente. E, inclusive, isso me ajudou muito com psicólogo. Eu sempre tive um preconceito, na verdade. E depois que eu comecei a fazer... Hoje eu não faço mais, até por desleixo, mas na época, assim, que foi uma fase da pandemia, ali, quando eu comecei a fazer e tal, desencadearam muitas coisas na minha vida. Então, tipo, a pandemia, ela meio que realmente, ela me deu, tipo, em alguns aspectos ela foi horrível, mas ao mesmo tempo ela foi ótima, porque me deu uma realidade totalmente diferente daquilo que eu tava vivendo. Sim. Eu tava, tipo, num piloto automático. Ah, nossa, uma cadeira encheu, abre outra. Eu nunca tive um planejamento da barbearia. Eu sempre soube que eu queria ter grana. Agora, como que a barbearia vai me dar grana? Não, então vamos lá, vou escrever isso, vou fazer aquilo, porque a barbearia... Não, nunca tinha feito isso. Diferente de hoje. Hoje eu entendi que tudo tem um processo, que eu pulei uma vez lá do 2 pro 10 e voltei pro 1. Então, tipo, eu entendi que às vezes você dá um passo para trás não significa que você está recuando, você está pegando impulso. Então, tipo, várias situações assim que... Maturidade, principalmente, de eu entender, demorei para entender que eu tinha uma empresa e eu não tinha só uma barbearia. Demorei para entender que a vida, ela é um processo que... Nossa, eu lembro quando eu abri a barbearia, eu sempre imaginei, nossa, quando eu colocar outra cadeira eu vou ganhar tanto, com 25 eu me aposento. Claro que tô falando brincando aqui, isso, né? Mas, tipo, sempre achei que as coisas iam acontecer muito rápido. E não é assim. Não é assim. Eu vejo que hoje eu demorei 7 anos, velho, para conseguir estruturar uma equipe e hoje, vamos dizer, 24 pessoas, entre operação, entre cortando o cabelo e escritório, marketing, enfim. Então são 24 pessoas depois de 7 anos. E eu vejo que tem muita gente que abre um negócio hoje e amanhã acha que o negócio vai estar estourado. Porque eu tenho uma ideia revolucionária. Pô, tem muita gente que tem ideias boas, entendeu? Mas às vezes as coisas não acontecem. Então eu entendi que é um processo. Por exemplo, se a galera fala, você já vai abrir a quarta, você vai abrir a quinta, como é que tá a expansão? Não é assim, velho. Eu entendi que não é assim, entendeu? Não é assim, vou abrir a quarta, vou abrir a quinta, vou abrir a sexta.
eu entendi que o processo não funciona dessa forma. Que é um passo de cada vez para você chegar lá em algum lugar. Então, acho que isso foi o maior desafio para mim mesmo, foi a minha questão que eu sou o meu maior inimigo dentro do meu próprio negócio. Acho que isso foi Esse o processo auge. que tu destaca de tu poder te conhecer melhor para saber por onde que tu vai trilhar, pô, isso aí é... Claro, né? Suspeito para falar aí, porque enfim... Mas isso é muito doido, porque daí eu chegava na terapia e sabe qual foi o problema que eu tive que parar de fazer terapia? Que eu virei muito amigo do meu psicólogo. Aí o psicólogo falou, viu, não dá mais pra você vir aqui, porque já tinha virado outra coisa, entendeu? Porque ele era meu cliente, só que eu tenho um negócio, ó. Eu não consigo ir num psicólogo se eu não conhecer o cara. Eu não tenho esse negócio de que, eu tenho que ir com alguém que eu não conheço porque daí eu vou me sentir livre. Não, eu não consigo nem falar com o cara. Agora, se eu conheço o cara, eu chego lá e falo, ó, Érico, cara, tá uma bosta, cara. Daí eu começo, entendeu? Aí vai, né? Aí vai. Então, tipo, daí quando ele chegou e falou pra mim, viu, infelizmente eu não posso... Ele foi bem coerente, falou, realmente eu não posso mais te atender, porque a gente tá muito amigo. Daí o que acontecia? A gente ia tomar uma cerveja. Aí parecia que era outra sessão do psicólogo. E ele gostava disso também, porque daí a gente trocava ideia sobre outras coisas e tal também. Então ele falou, a gente ficou muito íntimo, cara, e eu já tô começando a ter outra perspectiva do que eu vou te falar também e tal, então, tipo, realmente não dá mais. Isso é muito complicado da técnica da psicologia e da psicanálise também, né? Sim, tu forma um vínculo, né? E ele é um vínculo muito diferente, que ele não é um vínculo de amizade, mas ele é um vínculo muito importante. Sim. Mas ao mesmo tempo, é isso. Na hora que vira amizade, acabou. Exato. Não tem mais tratamento, né? Só que ao mesmo tempo foi o que eu falei. Ele era meu cliente, ele tava abrindo a clínica dele, tava se formando. Ele falou, olha, vem cá e venha conhecer. Fui lá onde que eu fui conhecer. Eu tava passando por 1 milhão de coisas, já aproveitei e fiz uma sessão grátis pra ver como é que era, né? Vamos lá. Eu vou testar essa tua cadeirinha aqui, ó. Uma troca de cadeira aí, né? Aí peguei e comecei a falar. Mas ao mesmo tempo a gente bateu muito na parte da psicanálise. Então, tipo, o que acontecia? Eu começava a retratar o que eu já tinha vivido, as experiências passadas e tal, pra entender o que eu estava vivendo. Porque tinha muita coisa que eu tinha trauma, que eu achava que era por uma coisa, e era outra, entendeu? Tipo, não sei o que aconteceu. Não era isso, era outra coisa, entendeu? Então esse negócio de me autoconhecer na parte da terapia foi fundamental, assim, pra mim tomar várias decisões em alguns momentos, assim, que eles eram fundamentais. Então isso foi bem doido, assim. Não, mas é algo que... A gente brinca, né, na psicologia, que tu sempre precisa nós sempre precisamos estar nos conhecendo e nos entendendo muito bem para poder escutar o outro, né? Isso então é a premissa básica, assim, o psicólogo tem que estar em tratamento. Aquele negócio do... hoje eu gosto de microfone, mas eu não gosto. E tá tudo bem. Tipo, esse negócio eu não gostava. Mas é real, entendeu? Tipo, verdade. Não tem problema você mudar de opinião. Mas claro que não. E antes você... A graça tá nisso, né? E o Samuel acaba virando também um psicólogo, né, Samuel? Nossa, várias vezes. As pessoas chegam na cadeira do barbeiro e começam a discutir a vida, né? Tem uma coisa complicada nisso, né? Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas elas estão precisando falar. Nossa. Por quê? Porque hoje tem pouquíssimas pessoas dispostas a escutar. Exato. Ninguém escuta, né? E em alguns lugares específicos em que você está ali somente com uma pessoa. A minha esposa ela é do Pilates, né? Então ela fala muito, ela também tá ali sempre escutando. Agora ela não tá trabalhando. Pessoa longa reclama, né? E vai, né? E vai. Imagino que vocês ali direto, né? E tem um livro que eu tô lendo agora que ele fala, né? Que a melhor forma de você puxar um assunto é você aprender a ouvir. Então, tipo, isso é muito doido, porque é o que acontece, né? Tudo. Principalmente na minha área. O cara chega lá e fala, vou terminar com a esposa. O que você acha? Nem sou casado, mano. Como que eu vou te dar um conselho, né, velho? Então, tipo, vou fazer tal coisa. O que eu faço? Velho, tipo... Então, são situações. A gente tem que aprender a lidar com elas, né? E isso vem junto com a maturidade. Porque conforme a gente vai vivendo a vida, a gente vai absorvendo experiência. Então, em alguns aspectos, a gente começa a entender que o teu público se torna... próximo daquilo que você está transmitindo, entende? Então, tipo, o que acontece? Hoje, beleza, eu tenho empresa, tem isso, tem aquilo. O que começa a vir comigo pra mim? Galera que tem empresa. Por quê? Porque o cara vai lá, ele vai falar de negócio, ele vai falar de não sei o que, vai falar de não sei o que. Eu tenho um feeling pra falar disso, então começa a dar dica aqui, começa a dar dica ali. Esse tempo atrás, até atendi um cara, o cara me falou assim, cara, queria investir dinheiro numa coisa. Queria comprar uma franquia. Eu falei, mas por que você não monta uma franquia? Por que você não pode ser o precursor de algo diferente? Aí a gente começou a desenrolar, dei umas ideias, montou umas ideias e abriu um negócio. Então, tipo, isso foi algo que desenrolou. E hoje ele fala, cara, agora a gente tá desenrolando. Então, tipo, isso é massa, entende? Porque antes eu falei, né, que eu não via a barbearia de uma forma onde eu pudesse impactar o mundo.
Mas a gente esquece que às vezes cada pessoa tem um mundo diferente. E uma pessoa por vez eu consigo impactar alguém. Então isso eu entendi depois de um tempo que o que eu fazia muito sentido com aquilo que eu queria antes. Só que precisei de maturidade para entender isso depois de um tempo. Mas é massa. Eu vejo também que teve muitos clientes meus no começo da barbearia que viraram barbeiros depois. Não converso com essas pessoas hoje em dia, não tenho afinidade, mas eu vejo também que de alguma forma eu influenciei essa pessoa a mudar de vida, a buscar alguma coisa. Então, tipo, a gente falou antes, tem aquele negócio do pioneiro. Realmente, aqui em Beltrão a galera tem muitos negócios. Você abre uma coisa primeiro, a outra pessoa vai lá e abre. Mas, de certa forma, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Você inspirou alguém. Não, e tem outro, né? Que você não pode parar. Porque os outros vão começar mais ou menos de onde você já está. Né? Eles já viram tudo que você fez. Exato. Eles já tem um bom modelo. E então, já entendem também. Partir daí é mais fácil do que partir do zero. Começar um negócio sem saber nada. E é muito doido essa parte, porque a galera fala também referente aos cursos, né? Pô, mas aí você vai estar treinando a tua concorrência. Eu não vejo dessa forma. Claro, você está realmente treinando a tua concorrência. Mas agora assim, vamos lá. Se eu quero fazer um curso de barbeiro e eu vou ali na barbearia do lado, do Zé, e o Zé não quer me ensinar e eu quero fazer o curso, eu vou achar o João. Se o João não quiser, eu vou achar alguém vai me ensinar. Eu vou conseguir conquistar o meu objetivo. Só que o que acontece? Se o cara vem me procurar e eu não dou curso para ele, outra pessoa vai ganhar. De certa forma, um valor monetário. Então por que eu não aplico, não conheço o cara, não desenrolo? Se o cara vai virar meu concorrente, ótimo, você é amigo do cara, velho. Entendeu? Você conhece o cara, você tem uma boa concorrência. Agora já pensou, não vem que aquele cara vai abrir barbearia, começa a xingar o cara. Vira aquele negócio chato, entende? E geralmente acontece nas profissões aqui na nossa cidade. Essa é uma parte que eu te confesso assim que me incomoda bastante, assim, essa coisa de que parece essas discussões de time de futebol, sabe? Pô, tu é da mesma área, sabe? Tu é da mesma área, tu é colega de profissão e tem aquela coisa de não gosto do cara, sabe? De alguma... E isso é muito comum em todas as áreas. O jeito que ele faz nossa. O cara vê uma oportunidade de falar mal, tá falando. Assim, é complicado isso aí. Mas é aquilo que a gente falou antes, né? Eu acho que tudo que move qualquer negócio, a tua área, a minha área, não sei o que você faz. Boa pergunta. O Alvaro favorito, né? Ele é podcaster e CEO. Ele é CEO. Sou CEO. Co-founder. Mas enfim, então, tipo, as profissões, elas... o que é hoje ser barbeiro? O que é hoje ser psicólogo? Jornalista. O que é ser jornalista? Pessoas se conectam com pessoas. Então, tipo, não adianta. Tem cliente que vai sentar na minha cadeira e vai falar comigo. Eu posso ser o melhor barbeiro do mundo. Escola internacional, tal, pá. Se não bater o assunto com o cara não volta. Entendeu? Sim. Por quê? Porque o que rola? É a conexão. O que você vai entregar pro cara. Entende? Tudo é conexão, né? Então não adianta. E as pessoas, às vezes, elas estão muito mais preocupadas com o protocolo do que com a conexão, né? Por isso que eu vejo... na psicologia, né? Mas tem que ser essa linha da psicologia? Não, tem que ser essa. Cara, tu tem que gostar de falar com o teu psicólogo, entendeu? Exato. Tu tem que sentar ali e a coisa tem que fluir, entendeu? Senão não vai, né? Isso, tu tem que ir com a cara da pessoa, né? Exato. Acho que principalmente. Você tem que ter uma identificação, né? Se você se identifica, fica mais fácil. É por isso, estabelece o vínculo. É por isso que eu falei antes, que conforme você vai adaptando, não. Você vai... pegando a experiência da vida, essas coisas vão atraindo as mesmas coisas. Tem uma coisa que eu acredito muito, independente de religião, é que tudo aquilo que você joga para o universo, uma hora ou outra ela volta de qualquer forma, entende? Então, por exemplo, assim, eu acordo todo dia cedo e me dedico ao máximo no meu trabalho. Cara, pode ser que realmente, em algumas áreas, eu acho que tudo aquilo que você faz realmente com vontade, realmente acreditando naquilo que você faz, vai dar certo. Não tem de errado, porque você está se dando ao máximo, você está se dedicando. Então eu acredito que dessa forma funciona da mesma coisa. Quando as pessoas começam a entender, começam a ver o que você está vivendo, isso também cria expectativa e curiosidade nas outras pessoas. Então, por exemplo, assim, o cara me vê que eu estou abrindo lá, que nem a gente falou antes, de empresa. Então o cara lá tem alguma coisa que talvez eu possa sugar, posso conversar, posso ter uma conexão, posso... Então, isso vai... Ou também tem gente que vai lá só porque vê que eu corto o cabelo bem. Então, o cara só quer um corte massa e é isso, não vai nem conversar comigo. E tá tudo certo. Então, Sim. pessoas e pessoas, conexões com conexões, é isso. Exatamente. Mas você falou nessa sua disposição para ensinar, Samuel. Como que funcionam esses cursos que você realiza? São algum período por ano? As pessoas te procuram? Você estabelece datas? Então, como funciona isso? Quando a gente estava, antes da pandemia ali, a gente estava com bastante procura. Porque a gente estava com uma escala legal na barbearia, a gente tinha bastante procura de pessoas que queriam entrar na área. Então, na época, surgiu uma oportunidade, eu acabei comprando uma escola.
Aí, claro, entrou a pandemia e tal, não consegui nem abrir a escola e desisti no meio da pandemia porque não estava aguentando pagar os aluguéis e tal, e acabei vendendo a escola antes de abrir a escola. Sim. Mas a minha ideia sempre foi criar, tipo, na mesma ideia de uma instituição onde a pessoa fosse e aprendesse. No caso, porque eu me formei numa instituição onde ela vinha com uma didática desde a parte teórica para a prática, que diferente das outras pessoas que da cidade acontecem, que elas pegam o cara na primeira aula e já colocam o cara a cortar um cabelo. Então a minha ideia sempre foi explicar para a pessoa primeiro o que ela ia fazer, para depois ela aplicar aquilo. Porque, por exemplo, assim, chega o Érico lá na barbearia e fala assim, tá, mas por que você puxa a barba aqui para você fazer esse desenho? Porque eu aprendi na aula. Mas qual é o contexto disso? Por que você faz isso? Daí, às vezes o aluno não sabe. Então essa era a minha ideia com a didática. Quando a gente começou a dar os cursos foi realmente por procura, porque como eu fui a pessoa que começou aqui em Beltrão, então onde era a pessoa mais próxima para eles acharem conhecimento? Eu. Então quando eu comecei, eu já ensinei o primeiro barbeiro para que ia cortar comigo. Mas foi algo necessário, não que eu tinha um case, assim, um know-how bom para passar pro cara. Tanto que na época eu não sei nem como que eu tenho cliente até hoje, porque eu cortava mal na época. Então as coisas foram desenrolando conforme eu adquiri experiência também. Então, como eu acho que eu era a única referência que se tinha de uma barbearia com alguma coisa diferente aqui em Beltrão era eu, então a galera veio procurando. E nisso eu vi uma oportunidade. Então, como veio vindo a galera procurando e tal, depois de um tempo eu tentei abrir escola, onde você teria um protocolo de ensino, mas como entrou a pandemia junto, eu acabei não conseguindo. E depois, investi totalmente na barbearia e deixei de lado um pouco essa parte de cursos. Tanto que eu mesmo, Samuel, acho que desde 2020, assim, que eu não ministro uma turma minha. Assim, não, eu vou lá vou ministrar. Não. O que eu comecei a passar foi para os meus barbeiros. Tipo, tu quer dar curso? Então beleza, eu fecho a turma, você dá o curso e você usa a estrutura da barbearia e tal. Então eu comecei a direcionar para eles, porque tinham alguns que tinham vontade de dar curso. O que eu fiz? Eu montei um modelo de um workshop nesse meio tempo, onde a gente fosse um workshop de palco, onde você tinha as pessoas embaixo e a gente apresentasse corte, falasse de gestão. Por quê? Eu entendi na pandemia o quê? Que eu tinha uma empresa. E o que eu preciso que os outros barbeiros entendam? Que eles têm uma empresa. Então, a minha ideia dos meus cursos também foi trazer para os outros barbeiros que tinham a mesma visão que eu, que se eles não cuidassem da gestão da barbearia, eles não iam ir para frente. Porque, tipo assim, o que rola? Cada barbeiro que a gente tem dentro da barbearia ele é terceirizado. Então, cada um deles tem um MEI, microempresa individual. Então, cada um dos meus barbeiros tem uma empresa. E na mesma ideia das outras barbearias. Então, a ideia dos cursos também foi trazer essa parte de fomentar a parte da gestão deles entenderem o processo dentro da profissão. Então, veio-se, além da parte didática de corte de cabelo, a parte da necessidade que eu vi no mercado de aprender a lidar com o negócio como um negócio. Então, até hoje, a gente não organizou essa parte ainda de montar turma com data, isso, aquilo, só os workshops mesmo. Mas assim, tem 4 pessoas que estão interessadas. Ok, vamos montar uma turma. Então a gente vende ali algumas mais e a gente abre uma turma. Tem 2 pessoas que estão interessadas. A gente abre, capta mais algumas e começa. Até a gente está tendo uma de curso para barbeiro iniciante agora que está acontecendo. A gente tem alguns projetos para esse ano com turmas físicas, mas agora eu vou direcionar totalmente para online. Até a gente estava comentando antes. Então no online eu consigo abranger muito mais público. E para mim fica muito mais fácil. Então, porque eu consigo, essa escala fica mais fácil. Então, agora a gente investiu no material e aí a gente vai começar a gravar as aulas, vai começar a mexer com o Hotmart, a gente está estruturando todas essas partes agora, para daqui uns 4 meses mais ou menos lançar online, o Francesco Academy, só que no online. E ao mesmo tempo, o Academy em si, ele viria para alguns workshops físicos, tanto práticos quanto, enfim. Ao mesmo tempo, o canal do YouTube, essas coisas. E aí a gente está fechando uma agenda com algumas cidades, para daí eu começar a dar os cursos fora daqui. Então a gente fechou agosto Curitiba, setembro Balneário, acho que daí novembro ficou em Pato Branco. Então a minha ideia de agora é começar a dar esses cursos, mas de um modelo diferente do que acontecia aqui. E ao mesmo tempo, de como tem o meu workshop que a gente está organizando aqui na cidade, até o último foi na CEFP, dia 2 de abril. Deu 78 barbeiros. Então, para mim foi algo assim surreal, porque, 78 barbeiros num espaço aqui na nossa região foi algo fantástico. Muito bom. Então, a minha ideia, até eu coloquei como meta. O próximo eu dizia, eu quero fazer no Espaço da Arte, se eu vou vender. Legal, Não sei se eu consigo, eu vou me desafiar a fazer. Sim. Então, a minha ideia com os cursos são essas. Eu, Samuel, dar uma saída, desacelerar um pouco da ideia da barbearia, da minha cadeira, até porque, inconsequentemente, uma hora ou outra, eu vou ter que
desacelerar mais a minha cadeira, vou ter que fechar minha carteira de cliente e tal, porque realmente hoje ela está com muita procura, porque como eu falei, as pessoas me veem mais pela marca, elas me procuram mais. Então, se eu não fechar minha agenda, cada vez mais eu vou ter que catar cliente novo para mim. Mas hoje são 15 barbeiros comigo que cortam cabelo. Então, se eu ficar captando toda essa galera toda vez, eu não consigo jogar para os meus barbeiros e eu travo isso só em mim. Então, a minha ideia com isso é dar uma desacelerada da cadeira, focar na parte mais empresarial da barbearia mesmo e educacional do Academy daí, mas com uma região mais ampla. Para fora também, da cidade e tudo mais. Muito bem, muito bem. E depois de toda essa experiência aí que tu já tem, né, Samuel, o que tu diria assim que é fundamental para uma barbearia hoje? O que é indispensável assim, para poder dizer que é uma boa barbearia? Cara, eu acho que são vários pontos, né? Acho que muita gente fala sobre a mão de obra, né? Mas... Cara, eu acho que hoje o cara... Você vai numa barbearia, você paga um valor... Sei lá, hoje em dia é mais caro você cortar o cabelo do que era antigamente. Então, acho que hoje você paga um valor já um pouco mais acima. Então, acho que o barbeiro tem uma obrigação de pelo menos o que ele está te entregando ser correto. Então, acho que hoje um serviço de qualidade numa barbearia, ele é obrigatório. Então, acho que isso hoje já não é mais um diferencial. A acessibilidade e o conhecimento já hoje ele é muito amplo. Pô, você abre o YouTube e você consegue começar a cortar cabelo do zero do YouTube. Então, o conhecimento que a gente tem hoje é muito amplo, né? Em todas as áreas. Então, acho que hoje o cabelo em si, o serviço que a gente entrega tal, ele é uma obrigação. O cara entregar de forma correta e bem entregue. Atendimento. Tá, vamos lá. Pessoas se conectam com pessoas. Então, cada barbeiro vai atrair um tipo de público. Então, acho que isso já não seria um diferencial. Mas agora a parte de maturidade da pessoa entender o que ela tem, eu acho que hoje é fundamental. Volto a falar que para mim foi o maior desafio, mas acho que hoje você compreender aquilo que você está vivendo em termos de uma barbearia, tanto que antes eu comentei também, cidade grande, hoje a gente vê muita barbearia grande que o proprietário não é barbeiro, mas ele é um gestor, onde ele vê a empresa como uma empresa. Então, o que ele consegue fazer? Consegue fazer a captação de cliente, consegue ter ideia de marketing, consegue escalar, ele consegue ver a empresa como uma empresa. Hoje o barbeiro está tão focado na cadeira dele e nos clientes que ele está atendendo que ele esquece que ele tem outras coisas para fazer. E foi isso que eu entendi com o tempo. Então, eu acho que essa parte da gestão de equipe, gestão de conflitos dentro da equipe, a gestão em si total de... gestão financeira, enfim, de tudo mesmo da barbearia, eu acho que ele é o ponto diferencial que muda totalmente o jogo. Porque foi o que mudou pra mim. Então, eu acho que isso. E questões de ambiente, assim, o que tu diria? Eu acho que a parte do ambiente ela tem que ser muito autêntica. O que eu vejo, a barbearia ela estoura. Ela estourou num semblante europeu, né? Então, ela veio com aquele negócio do old school, do retrô, do rock and roll. Só que teve muita gente que abriu aquilo fazendo uma cópia. E que não era referente à pessoa do que ela vivia de verdade. E isso dura durante um tempo, depois não dura. Eu acho que a parte autêntica de cada negócio é o que faz ele ser diferente dos outros, entende? Tipo assim, eu não vou lá na minha barbearia colocar um Johnny Cash e tocar se eu não gosto do cara. Porque aquilo vai virar chato depois de um tempo. Não vou colocar uma música clássica a tocar, porque depois do tempo vai virar chato. Eu acho que a barbearia, independente de qual for, ela tem que ser autêntica. Entendeu? Eu acho que por mais que hoje em dia... Que é o que promove a identificação. Né? Exato, porque é onde você se conecta também, entendeu? Pô, se você curte rock, você toca e tal, então onde é que você se conecta? Lá, entende? Eu acho que tudo faz parte de uma experiência, que é algo que a gente vende hoje, né? Mas essa parte da autenticidade ela é muito forte, porque por mais que a gente viva hoje num mundo onde nada se cria, tudo se copia, eu prefiro ver essa frase de uma forma que, beleza, nada se cria. Mas você não precisa copiar, você pode se inspirar naquilo que já existe. Então foi basicamente o que eu fiz. Não copiei a barbearia de Pato Branco quando eu abri a Cassiatori. Então eu fui e me inspirei neles. Eu chamei os caras no começo, fui sincero com eles. Falei, olha Marcos, Matheus, quero abrir uma aqui e tal, tudo bem pra vocês, fui aí e tal, vou abrir na mesma ideia, na mesma pegada, mas não vou copiar, vou abrir do meu jeito e tal. Os caras, não, ok, eles me ajudaram. Então você consegue abrir portas também dessa forma. Agora se eu vou lá, copia logo dos caras, copia a decoração, copio... Você fecha a porta. Então acho que você tem que entender que... E outra, tem muita questão de onde você quer chegar também. Se eu quero ir longe, né? Ok. Eu vou copiar alguma coisa? Não vai dar certo, porque um momento ou outro, tipo, fui lá e copiei o nome da Coca-Cola. Pô, os caras têm nome registrado. Talvez aqui em Beltrão os caras nunca me descubram. Porque eu vou estar aqui. Então quem que vai se incomodar com uma barbearia Coca-Cola aqui em Beltrão? Sim. Aí agora, ok, minha barbearia cresceu, a Coca-Cola chegou em São Paulo.
o que acontece? Você tem que reestruturar toda uma rede Sim, porque sim. você copiou um nome. Entendeu? Entendeu? Tu me fez lembrar de uma lancheria aqui que há muito tempo que tinha o X-McDonald's. Ah, é? Então, Muito bom, né? entendeu? Parabéns. Aí se o cara cresce, se lasca. Porque uma hora ou outra você vai chegar num ponto onde as pessoas vão te notar se a tua ideia é essa. sim, E a hora que elas se notarem, elas vão ver que você é uma fraude. Entendeu? Então você tem que, desde pequeno, ser autêntico. E acho que é isso que eu sempre trouxe comigo. E concordo muito contigo, essa questão da autenticidade, ela é fundamental para o teu trabalho dar certo, né? Ah, Então, com De certeza. alguma maneira ela tem que espelhar você, né? É. O que você faz tem que Ah, mostrar a as tua pe- origem. Exato, É. exato. Porque tu vê muito essa coisa assim de, pô, então essa aqui é a tua profissão, pô, então tu segue um protocolo, digamos assim, nesse quadradinho aqui que tu tem que entrar. E eu acredito que, pô, quando tu foge disso no sentido de cada vez mais tu mesmo, pô, isso chama a atenção de uma Vou dar forma. um aí exemplo. que- Me cita 3 coisas que você gosta. Vou te entrevistar agora. Me cita 3 coisas que você gosta. Que tipo de coisas assim? Porque daí tem aquilo que é. Banda, alguma coisa. Coisas do meu gosto Do pessoal. teu gosto assim. pessoal. Tá. Eu gosto de Ramones. Que te identifique. Tá. Eu gosto de Ramones, eu gosto de Star Wars. E. Pô, mais uma. Ramones, Star Wars. Chaves. Chaves. Você gosta. Eu gosto. Mas não sei se eu colocaria assim como top 3. Assim. Você tá com dificuldade? Não, tá Aceita, Chaves. aceita. Aceita o Chaves então. Aceita. Vamos lá. Ok, Chaves. beleza. Ele é cachecol. Para, Conan, para. Tá, vamos lá. Agora, ok. Então, beleza. Você abre uma clínica de psicologia. Tá. A tua ideia é abrir uma rede. Você gosta de Ramones, Star Wars e você gosta de Chaves. Uhum. Ok, a decoração do teu negócio vai ser esse, né? Ok, você não precisa ter tua cara lá. Todo mundo que conhece o Érico vai saber que aonde for, Uhum. vai Aquilo te faz estar lá. sentido, Sim. né? Aquilo faz Exatamente. sentido. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a pessoa vai na barbearia na 1, vai na 2, vai na 3, vai na 4, vai na 5. Em todas elas que elas entrem, elas vão ver a minha personalidade no espaço. E não a da outra pessoa. Entendeu? exatamente. Então isso gera autenticidade e também Não, gera justamente. conexão. A sala de espera do meu consultório toca Ramones. Pronto. Essa é- Se você abrir uma lá em Ampere que toque Ramones, quando eu for lá, se eu já fui aqui, o que, que vai acontecer? Exatamente. Eu vou ver você lá. E isso acontece porque você é autêntico. Agora, se você copia tudo aquilo que você faz copiando, não é você que as pessoas estão vendo, é outra sim. pessoa. Pois é, eu poderia ter falado He-Man, né? Porque É. quando eu penso na decoração da minha clínica, tem assim, tá lá os livros, tá aquela coisa mais bonitinha, mas tem um Darth Vader no cantinho e tem um He-Man no outro. Assim, Ficam se encarando. eles estão disfarçadinhos ali, mas eles estão ali, entendeu? Tá bom. É isso aí. Verdade. Não, mas é, né? E é interessante como isso causa, né? Essa coisa inicial que é de... Ah, não, marquei contigo aí porque, pô, tu é do rock e tal, não sei o Sim. quê. Essas coisas, elas têm uma... São atrativas, São né? atrativas, né? Aham. É exatamente isso. E assim, Samuel, dá pra dizer que hoje os homens estão mais vaidosos? Dá? Porque vamos pensar assim, né? Pro mundo masculino, essa parte estética ele é mais limitado, assim, né? Sim. Eu acho que os homens, ele vai dar a opinião dele, mas acho que assim, tá assumindo mais isso, né? Acho que os homens Com estão alguma se vaidade. sentindo um pouco mais livres, assim, pra... Tá acontecendo. Vamos jogar assim. tá desabrochando. Tá acontecendo. Cara, assim, ó, a gente acontece muito de, por exemplo, assim, tem cara que acha que é, sei lá se é a palavra certa, mas é viadagem colocar toalha quente e fazer um massageador. Uhum. Porque não, ficar precisando ser treco na minha cara, não sei o que e tal. Porque não sei o que. Então tem gente que tem, cara. Tem gente já que acha que é o auge, chega lá, botar a toalhinha quente e babar dormindo, né, na cadeira. Que acontece em 90% dos casos, porque realmente é um momento meio um relax time. digamos assim, relaxante entendeu? mesmo. É relaxante o negócio. Às vezes você sai da correria do teu dia a dia, você vai fazer uma barba e você desliga. Então tem esse rolê assim que a galera aprendeu, que tem essa possibilidade, que não se tem mais esse preconceito. E como tem aquela galera que é gringa, que nem a gente falou antes, né? Que acha que é aquilo e ponto. Não muda de opinião. Não foi no psicólogo que entendeu que tá tudo bem trocar de opinião, entendeu? E agora a parte estética masculina que eu acho que ela é um pouco fraca ainda, entende? Tipo, limpeza de pele. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar sentindo dor. Então, se eu for fazer uma limpeza de pele, eu já não vou me adaptar. Não é um preconceito com a limpeza de pele, mas com uma questão pessoal. Mas é porque dói. Que dói, porra. Aí, tipo, sobrancelha mesmo, não gosto de fazer também. Porra, fica pinçada, cada pouco lá daí a gente faz na navalha, na barbearia, eu vou lá e faço a minha. Então, tipo, cara, eu acho que em Beltrão hoje, até teve algumas barbearias que abriram com parte estética junto, que hoje já não tem mais a parte estética. Então, eu nunca abri com parte estética junto. Mas eu vejo que assim, o que a galera procura muito na barbearia?
pelo de sobrancelha, fazer com cera, aqui com cera, o pelo nasal com cera, a parte da barba. Tem uma galera que procura com cera, mas a gente já não faz. Então, tipo assim, agora a parte de limpeza de pele. Nunca ninguém pediu na barbearia. Um cliente ou outro que pede, às vezes, por que você não coloca uma manicure? Daí eu já falo às vezes pro cara, eu fiz uma pesquisa de mercado na barbearia. O que você acha de ter uma manicure? Eu não ia curtir, cara, uma menina aí fazendo unha dos outros, uma mulher no meio do espaço e tal, não sei o quê. Aí eu sempre tive um preconceito com contratar uma recepcionista feminina. Porque, pô, uma mulher no meio de um monte de homem, né? Hoje eu vejo que não tem nada a ver. Então não sei se hoje o caso da manicure lá seria esse também. Mas eu já acho que foge um pouco do estilo da minha barbearia. Mas hoje eu sei que tem muito homem que faz unha, que faz pé, que faz mão. Então, cara, eu acho que nem eu falei antes, está acontecendo. Tá vindo, né? Tá vindo. É que essa própria preocupação com a barba entra nesse campo, né? Do cara... Aquela história, né? Que a barba é a maquiagem do homem, já diria eu, né? Que, que não se vê mais sem. Que eu tô maquiado agora, né? Mas essa coisa talvez ela seja um pouco mais recente também, do cara ter a preocupação com o desenho da barba, com não sei o quê, porque antes parecia que era meio... Era na verdade, né? Que durante muito tempo era algo anti-higiênico ter barba, né? Tipo de 2000, 2008, se você pegar o semblante do cenário masculino do Brasil, você pega... Vamos jogar por artista, jogador, tudo que é o que influencia a moda, né? Cara, os caras tudo de rosto limpo, o banco, se você fosse com a barba assim no banco, você nem teria pra entrevista. Então, tipo, em muitas ocasiões a barba em si ela era julgada. A barba estava associada, né, a algo desleixo, de um estereótipo, isso aí. E não era comum, né? Eu lembro que no colégio aqui tinha uma história de chamar meu pai de Lula, né? Dizer que ele era parecido com o Lula porque meu pai tinha barba, né? Na época, assim, tu era criança, né? Então, teu pai parece com o Lula. E tu pensa assim, pô, então o Lula era referência, né? Sim. De barba, digamos assim, né? E eu não me lembro de outro pai que tinha barba. Né? Então, isso é verdade também, não lembro. Então é uma coisa recente, né? Essa coisa de se permitir a barba, não no sentido de caracterizar como ou do desleixo ou do cara rebelde ou mais revoltado, ou essa coisa mais Che Guevara, sei lá. Eu lembro em 2016, eu queria fazer um evento da barbearia. E aí comecei a pesquisar e tal, e veio um brother meu pro Brasil, aí conversei com ele, ele é da França. Aí ele falou bem assim, cara, mas aqui... Ele me mandou, né? Porque eu troquei uma ideia com ele, ele me mandou, olha, aqui na França tem um rolê que é campeonato de bigode. Aqui a galera deixa o bigode crescer e tal, e tem todo ano, dependendo das vilas aqui e tal, tem um campeonato de bigode. Aqui fui pesquisar o bagulho. Pior que, cara, a galerinha novinha, assim, sabe? Com os bigodão aqui e tal, pai. Eu falei, cara, que negócio diferente. Tá, comecei a deixar meu bigode crescer, né? Eu falei, vou montar um campeonato de bigode aqui em Beltrão. Ok, fui lá, aluguei um espaço massa, banda e não sei o que, e comecei a desenvolver o evento. Negócio diferente, pô, não tinha nem barba, do nada um campeonato de bigode na cidade, né? Tipo, o evento em si não deu muita gente, deu umas 100 pessoas na época. Mas a mídia que eu consegui com aquilo, eu apareci na SBT, na RPC, no Frigo da RPC, apareci no Jornal de Beltrão, apareci na TV Beltrão, apareci em rádio, apareci por tudo, porque foi um negócio, tipo, muito diferente. E eu acho que aí que foi que deu, tipo, um boom na barbearia, sabe? Que eu fiz logo que eu abri. Então, tipo, eu captei uma mídia muito aleatória, porque foi algo muito diferente aqui na cidade. E a gente fez os troféus do bigode, umas coisas. Então foi um rolê bem aleatório. Só que como eu tava deixando meu bigode crescer, eu lembro que eu ia na lotérica. Na época não tinha muito aplicativo ainda, né, pra pagar conta. Ia na lotérica, ele com o bigode com cera que levantado, a galera ficava assim, tipo assim, ó, tipo olhando, aquela coisa esquisita, né, aquele bigode levantado. Então, tipo, é algo que na nossa região ainda tem esse negócio que, tipo, tenho certeza que se hoje tivesse com o bigode levantado fosse na lotérica, a galera ia olhar ainda com os mesmos olhos. Então, hoje ainda é algo novo aqui na nossa região. Mas a barba em si, ela já virou meio que adequação, né? Estranho que não tem hoje. Não, realmente tem essa... Veio com muita força a história da barba, né? Bom... Né? Posso entregar quem é a tua referência? Não vou. Fica tranquilo. Referência de barba ali. Não é ele que inventou isso aí, né, cara? Não tem barba nenhuma. Acabei de falar do meu pai barbudo. Não, Vamos mudar de assunto então. Não, mas pode falar, não tem problema. Eu brinco que quando ele começou a deixar a barba, ele tava muito Gustavo Lima, né? Não implantou a barba também. Pronto, né? E o Gustavo Lima implanta a barba dele. E aí, olha aí, ó. O Eric não precisa, né? Mas daí eu mandava, como é que é as frases do Gustavo Lima, né? Sempre sobre uma foto dele, né? No perfil do tem uma foto tem várias dessas, né? Que é a foto do Gustavo Lima e alguma frase motivacional, assim, né? Ele começou eu pegava e mandava pra ele, né? E ele começou a replicar, né? Eu comecei a reproduzir, mandava pra ele, né? Uma foto de mochila, né?
No espelho do elevador, assim, aí eu inventava uma frase e mandava pra ele. Né? Teve essa fase aí. Massa. Mas não vou me inspirar em sertanejo agora, pronto. Olha o preconceito. Quando a gente chega lá no consultório, tem uma foto do Gustavo Lima no quadro, assim, com um LED em cima. Ou em vez de Ramones tocando, né? Gustavo Lima, Exato. tocando no consultório do Érico. Embaixador. O Gustavo Lima é o do Tchê-Tchê-Lê, é esse aí? Cara, não... É? É, né? Não sei. Eu realmente não... Não, ele se fazendo que não sabe. Não, mas... Eu sei que tem uma do bombonzinho, que o Vini, inclusive, adora. A do bombonzinho. Sei lá, é do Gustavo Lima o bombonzinho? O Vini. Então não sei nem se é dele já. Vamos perguntar pro Vini, então, se ele é pro fã, Vini, né? De quem que é do bombonzinho? Um abraço pro Vini, que é o meu barbeiro aí. Estou aí. Mas antes o Dudu fez uma pergunta aqui bem interessante, uma dúvida real do Dudu, pro Samuel. E o Dudu tá convidado a refazer a pergunta. E aí, Samuel, existe alguma coisa que de fato ajude no crescimento da barba? Cara, Acho que fala aí no microfone, porque talvez não pegue, né? Vai que não... Faz a pergunta aí. Não, a pergunta do Dudu, caso não tenha ficado claro, é que se existe algum produto que de fato ajude, né, a barba a se desenvolver. Quem tem a barba meio falha, quem tem pouca barba, né? Sim. Vamos lá. Vamos começar pela parte do que não tem o que fazer, genética. Tá? Se o cara vier de uma genética que dos dois lados da família, o cara sejam carecas ou não tenham barba, ou enfim, não espera que em você vai acontecer um milagre. Que tu vai sair cabeludo e barbudo. Não rola. É uma questão muito de biologia isso, né? O Azinho a mais, A, B, não sei o que lá do colégio que a gente viu no... Azão, azinho. Isso aí. É mais ou menos por aí. Então, cara, agora, se a pessoa tem um desenvolvimento, mas com ela, digamos que o processo é um pouco mais retardado, então eu acho que daí sim, você consegue usar alguns produtos com estímulo. São vários produtos que tem no mercado hoje. A parte do minoxidil hoje ele é o mais falado porque ele era... O minoxidil em si, na verdade, ele saiu de um remédio de próstata, de câncer de próstata. Ele, na época, quando foi descoberto o câncer, foi criado alguns medicamentos e nesse medicamento tinha uma fórmula que dentro dela era uma base hormonal de minoxidil, uma porcentagem. O que acontecia? A galera que estava tratando a próstata começou a ter muito pelo pelo corpo. Aí fizeram um estudo no medicamento, descobriram o minoxidil e aí então começou a se desenvolver para calvície, para barba, tudo oral na época, né? Aí hoje oral você consegue só com um dermatologista mesmo, que dê sob receita, etc. Porque realmente é uma dosagem mais forte e realmente é para um tratamento diferente. Então hoje o oral ele é o mais eficiente. Só que daí, claro, ele é oral, então cresce tudo, né? Sim. Então beleza. Agora dos aplicáveis. Minoxidil, quando você vai passar ele na barba. A gente sempre fala que a gente não recomenda para alguém que trabalhe com sol, por exemplo, no sol. Às vezes um vendedor, enfim, depende da profissão. Porque ele causa agressão por causa da base hormonal. Então não é visível, mas conforme dia após dia você vai ficando no sol, ele vai agredindo a pele, vai fazendo alguns buraquinhos, vai fazendo alguns... Enfim, vai estragando a pele e não fazendo só a parte do crescimento do fio. O minoxidil ele trabalha de uma forma onde ele agride a pele por uma base hormonal e aí faz com que o sistema defensivo do corpo jogue para fora o pelo e aí então começa a desenvolver barba. Então ele agride a pele vai se defender e joga o pelo para fora. Já no cabelo, o minoxidil ele não serve tanto se você não usar ele composto com algum outro tipo de proteína ou até com alimentação mesmo. Porque ele é um bulbo dilatador, então ele vai fazer com que o fluxo sanguíneo do teu couro cabeludo ele circule mais rápido e absorva mais rápido proteína. Então ele vai fazer com que fique mais aberto lá, digamos, o negócio. E aí essa parte vai fazer mais captação de informação, proteína, enfim. Então você tem que usar algum composto junto. Mas dá certo também, na parte de dilatação ali tal, para crescimento de fio, engrossar fio, enfim. Mas o minoxidil, ele funciona durante você estar usando ele. Você parou de usar ele, o que fez, o que não fez, para. Então ela não vai ser um negócio que você vai usar 6 meses e aí a barba vai começar a desenvolver, não. Ele vai parar no momento que você parar. Mas também não cai o que você já pegou, né? Porque você parou. Então o que tá ali ficou e o que não tá, beleza. Mas hoje o que a gente mais indica é o da barba de respeito, que é o blend. Até eu uso o blend no cabelo porque, né? Tá indo. Aí ele ajuda bastante no desenvolvimento e no crescimento, na aceleração de crescimento da barba de respeito. E da barba mesmo, ele foi o que a gente mais encontrou resultado, cara. Ele é um creme, ele não tem nenhuma contraindicação, ele não é hormonal, então realmente funciona. Mas aquilo que eu falei, todos os produtos são bons, cada um da sua forma, mas se não tem genética, não adianta gastar. Não adianta. Não tem muito o que você fazer mesmo. Né? Não.
Aí implanta, né? Pois Paga. é aí que tá, né? Porque tem a história do implante capilar ou transplante capilar, mas e tem pra barba também, então dá pra fazer. Tem pra barba, tem pra cabelo. Só que assim, já aconteceu até com um cliente meu esses dias atrás. Ele não tem muita barba, ele não tem muito cabelo. E a gente tem algumas partes do corpo que são partes doadoras, né? Não tem como o Érico dar um fio dele para implantar no meu cabelo. Então você mesmo tem que ser seu autodoador. Certo. Então você vai tirar de uma região onde é doadora para você colocar numa parte onde ela teria tipo uma necessidade. O que acontece? Nem todo mundo consegue doar o próprio cabelo para si mesmo. Ou tem alguma região que não é doadora. Então, em alguns casos, para algumas pessoas, o implante também não funciona. Pois é. A parte doadora seria o quê? Seria uma parte da nuca, que normalmente é que... O que resta? O que sobra. É nessa parte aqui, ó, do osso occipital aqui atrás, que é essa parte da região de cima, que ela é mais grossa e mais densa. Alguma coisa da lateral, parte de coxa, a parte de barba também, você consegue implantar tanto o cabelo na barba quanto barba no cabelo. E aí uma região íntima. Que ela é doadora também. Sim. Talvez mude um pouco o aspecto, né? Um pouquinho diferente. Mas isso aí. Sim. Cachinhos dourados, né? Não, mas é a frontal, não é. Ô, louco. É o real, é verdade. Que tal? E... Foda, né? Concentre-se. Vamos se concentrar. E assim, Samuel, uma coisa que aconteceu também dentro dessa revolução toda aí é que as barbearias acabaram se transformando numa espécie de ponto de encontro, né? Sim. Onde as pessoas não vão somente para cortar o cabelo. Fica ali, tem a história de ter a cerveja, de ter o chopp, o pessoal fica ali conversando e tudo mais. Tu vê isso no teu dia a dia? Realmente se transformou em ponto de encontro mesmo dos homens, hein? Eu acho que sim. Só que assim, como eu falei, eu já tive vários processos dentro da barbearia. Porque como eu não tinha algo meio formado daquilo que eu tava planejando pra barbearia, então, tipo assim, eu fui adaptando muita coisa. Por exemplo, assim, tava na moda, por exemplo, colocar uma mesa de sinuca. Então eu queria colocar uma mesa de sinuca. Daí eu fui lá, coloquei um dia uma mesa de sinuca. E aí a galera tava jogando sinuca. Tinha um cliente meu que foi na barbearia. E ele me mandou um médico, inclusive. Deve fazer parte do coworking. Aí ele me mandou a mensagem, tipo um textão, dizendo que o dia que eu tirasse a mesa de sinuca era pra avisar ele que ele voltava a ser meu cliente. Que o momento do relax time que ele tinha na semana dele era ir lá fazer a barba comigo. E aí enquanto eu tava fazendo a barba, tava aquela barulheira de bola de sinuca e não sei o que. E galera falando e não sei o que. Aí aquilo meio que foi um choque de realidade, assim, pra mim. Tipo, um balde d'água fria. Porque eu, achei que eu tava agregando alguma coisa de um lado, e realmente tava, mas eu também tava tirando de outro. Então, nesse dia, assim, eu tinha cerveja, tinha não sei o quê. Então, tipo, tinha várias coisas. Mas eu entendi que, assim, eu tinha que entender qual era o meu público. Então, realmente, é um ponto de encontro. Onde, tipo assim, se o Érico for lá e eu estiver lá, e a gente se encontrar lá, a gente vai começar a trocar ideia, a gente vai tomar uma, tal, papapá. Mas é muito difícil, pelo menos na minha realidade, com o que eu vivi, as pessoas marcarem para irem juntas até o estabelecimento, cortar um cabelo, até, sei lá, jogar sinuca. Vamos lá cortar junto. Ou jogar sinuca, por exemplo. A galera sempre, nós tem mesa de sinuca, vamos lá jogar sinuquinha. Todo mundo fala, não, vou vir aí daqui uns dias jogar com o brother. Não vem, entendeu? Entendi. O cara vai em outro lugar fazer isso. Tem também situações de barbearias que tem e que isso acontece. Mas talvez o meu público seja diferente daquele cara. Isso. Entendeu? Então eu entendi qual era o meu público, essa pessoa entendeu qual era o público dela. E eu vejo que hoje o meu público não busca tanto essa parte de ir até a barbearia e passar muito tempo na barbearia. Tem alguns que procuram, mas aí geralmente a gente vai final de dia, a gente tem o chopp, a gente tem cerveja, tem as mesas, tem não sei o quê. Então realmente tem pessoas que vão pra isso e tem pessoas que não, que só querem ir lá cortar o cabelo e vazar fora. Tu consegue dizer, Samuel, qual é a idade das pessoas, assim? Qual é a faixa etária das pessoas que te procuram, do teu público? Ou ela é muito elástica? Cara, assim, eu atendo o meu pessoal da barbearia. Da barbearia. E daí isso vai muito de cada uma delas, entendeu? Tá. Porque a 2 ela tem uma galera mais jovem trabalhando. Tá. Então, automaticamente, se puxam pessoas mais jovens. A 2 é a que eu vou? Isso aí. Então, ao mesmo tempo, tem pessoas mais velhas. Ó, tipo, você, não tô te chamando de velho, né? Mas você tá bem batidinho. Mas dá pra ver, né? Que já pegou aí uma. Pegou uns bons tempos de estrada de chão. Mas. Agora. Lembra que você me xingou antes, né? Vou contar uma acabadinha também.
Mas enfim, então, tipo, é muito uma questão tipo, de conexão real, assim mesmo. Porque, tipo, você se conectou com o Vini, que é um cara bem mais novo que você. Tem cliente meu bem mais novo que vai mostra, lá... O que mostra que eu sou jovem. Assim. Realmente, é só de estrutura que é mais velho, né? A cabeça é mais jovem, claro. Mas assim, então, tipo, isso é muito relativo. Mas hoje a 2, ela tem um público, digamos que a gente pode jogar aí de 15 a 30. Tá. Né? E a 1, ela tem um público hoje de 18 a 35. Tá. Entende? Agora é muito relativo. Tipo o Vandrei. O Vandrei é um cara mais tatuado, tatuagem na cara, mais underground, pá. É incrível. O público dele é esse. É os caras rock and roll, mais porra louca, tatuagem na cara, aqueles caras mais estilosão. Então ele conecta essas pessoas. O Renan. O Renan ele é um cara um pouco mais quieto, curte um Fusca, curte não sei o que e tal. Qual que é o público dele? É essa galera. É a galera da idade dele, que curte carro antigo, que curte não sei o que. Tem o Michel. O Michel é um cara que demora pra atender. Ele realmente gosta de conversar. Quem é o público que ele atinge é o cara que quer lá, quer conversar e passar tempo conversando. Falar besteira, falar asneira. Ele é o cara que pega isso. Qual que é o público que eu atinjo? Como eu falei antes, ultimamente eu tenho atingido muita galera que tem negócio. Porque a galera vê que eu tenho negócio, que ela quer às vezes falar sobre isso, quer trocar ideia, não sei o quê. Então eu tô atingindo muito. Só que eu atingo um público muito amplo porque eu tô há muito tempo no mercado. Então tem gente que corta comigo desde que eu abri a barbearia lá. Então é bem relativo, cara, te falar isso. Mas a gente atinge desde o cara mais velho ao cara mais novo. É interessante o que tu falou ali, porque vamos pensar assim, eu por já estar um pouco mais velho, eu realmente não gosto mais de lugares barulhentos, né? Então eu talvez seria o cara que reclamaria da mesa de sinuca. Da mesa de sinuca, né? Porque eu prefiro ali soltar a musiquinha, aquele volume que dá pra te conversar com a pessoa que tá ali, né? Cortando e tá tudo certo, né? Tanto que eu uso o fone com vedação de som, porque realmente... O Samuel tá planejando pôr uma de pebolim nessa que você vai. Ferro batendo. Saudade. Daí tu me avisa a hora que eles tirarem. Que daí eu volto. Mas é isso, né? Acho que tem... Vai um pouco mais velho, já se incomoda mais com o som. De repente, se é uma galera mais nova, não vai se importar com o barulho. Exato. Então, sabe? É isso aí. Tem que ter essa elasticidade aí, né? Escutar o público, né? Tem que entender, realmente. Tipo, foi uma das coisas assim, que foi meio que me dificultando. Conforme o tempo foi passando, em algumas coisas assim eu fui percebendo, entende? Algumas talvez não tenha percebido e não adianta, cara. A barbearia minha vai agradar um público, a do Zé vai agradar outra, a do Ciclano vai agradar outro. E é isso, velho. Não vou agradar todo mundo. De novo a identificação. Entendeu? Não vou agradar todo mundo, a outra não vai agradar todo mundo e é isso, tá tudo certo. Samuel, e quais são os seus planos aí? Tem plano para abrir mais barbearia? Tem plano para diversificar negócios? Qual que é o futuro do empreendedor Samuel Franciscão? Olha, como eu falei antes, tem o negócio do Academy, né? Que a gente vai para online, então ele vai ser uma escola digital e física. Esse é o próximo passo. No momento sim. Até a gente está estruturando bem o escritório também, porque como a gente tem que ter toda uma galera que trabalha a par, que nem vocês aqui, né? A galera vê só esse espaço aqui, acho que é só isso, né? Mas dentro das barbearias hoje a gente tem várias equipes que funcionam no operacional, que acontece na parte de gestão, marketing, relacionamento. Então são vários pontos que eu estou estruturando agora para focar tanto na parte de expansão de marca, quanto também na parte do online. Porque não adianta eu ir lá colocar um curso no Hotmart e esperar que aquilo lá aconteça. Não. Então, a gente está estruturando toda uma base primeiro para daí exponenciar. Tanto a parte do Academy quanto da rede em si, né? A rede, eu tenho um projeto bem ambicioso com ela, mas não é só nisso que eu quero investir. Tenho outras ideias também de negócios, claro que não vou explanar, mas tenho sim vontade de investir, trocar os ovos de cesta um pouco, né? Como a gente estava falando. E, cara... Agora te falar quais são os... não, vou fazer tal coisa, não. A hora que eu achar realmente, que nem a gente falou antes, algumas coisas não se adaptam para Beltrão, mas se adaptam em outros lugares. Então vamos lá, vamos viver, né? Conforme a gente vai vivendo, a vida vai acontecendo e é isso. Muito isso bem, aí. muito bem, muito bem. Bom dia da Cuca? Acho que seu vamos Érico indo. Pérez. Vamos indo para o Brodo, né? O Brodo, não esquece do Brodo. Não, mas o Brodo faz parte. Tu mudou isso aí então. Não, desde o começo. Você que ainda não aprendeu. Eu que não memorizei. Desde o começo, você que ainda não aprendeu. Então tá. Não, desculpa, então, a minha... Como é que chama quando tu tem... A demora para um lapso. Um lapso. Enfim. Mas, Samuel, conta para nós aí. A gente tem estabelecemos, assim, no final dos episódios, que é o momento em que a gente convoca aí o nosso convidado a poder sugerir o serviço, o trabalho de um amigo, de alguém que tu confie, de alguém que tu... Então, esse é o momento para te poder privilegiar alguém que tu... recomendar alguém que tu goste do trabalho. Não é
recomenda alguém para vir aqui no Cuca, que tem essa confusão, né? É uma oportunidade para te poder falar do trabalho de algum amigo teu, de alguém que tu indicaria. Vamos lá, são tantos que eu conheço. Cara, vamos lá, vou falar da família, né? Porque daí dos outros eu falo de um, o outro fica com ciúme e vai achar que não. Vou falar do açaí, ó, gente. Vou falar do açaí do meu tio. Cara, uma coisa que eu acho muito massa do açaí do Álvaro, e inclusive eu sempre falo pra ele, eu incomodo ele, porque ele tem um case muito massa dentro do açaí dele. Porque ele trouxe literalmente a autenticidade dele no açaí. Tanto que ele é professor de jiu-jitsu. No jiu-jitsu se fala mestre. Então o que ele colocou no nome do açaí? O mestre do açaí. Ok, o mestre hoje você tem ele por uma referência. Qual que é o semblante máximo de um tatame? O mestre. Então o que o mestre do açaí vem já com o nome? Um semblante de auge. Então, tipo... Sim, a referência. A referência mesmo. A faixa na logo, uma faixinha preta na bolinha do açaí e tal. Então, eu acho a identidade visual deles muito massa. Foi uma boa sacada. Isso. Então, você entra dentro do espaço. Você já reparou que em cima do caixa tem uma grade com os bonequinhos do UFC pendurado? Aquela grade, ela remete ao octágono, que é onde os lutadores lutam, no UFC e tal. Então, tipo, você vai dentro do banheiro, tem um negócio do Arnold lá falando, não sei o quê, umas luvas de boxe pendurada. Você vai no outro lugar, tem uma outra referência. Então, o ambiente conecta muito com o rolê todo, entende? É muito autêntico. Isso, é muito autêntico. Então, eu acho que o negócio dele seria um baita case pra uma franquia. Então, tipo, eu sempre fui incomodo ele, falo, cara, você tem que franquear. Aí, cara, sem contar que o açaí não, né, que é família, porra, bom pra caramba. Eu vou em alguns açaís assim que eu, cara, a gente não come, não consigo comer. A ideia da máquina, da texturização, do jeito que monta, tudo, é muito bom. E daí agora eles estão com o Bubble Mix, tem um negócio de chocolate. Aqui é outra coisa que, de novo, né? Eles que trouxeram. Eles que trouxeram o Bubble Mix. Eles têm também lá um negócio que é derretido, que é o nome que eles falam lá. Que daí é tipo umas caldas de chocolate que você consegue colocar no açaí junto com outro tipo de fruta. Monta uma forma diferente, tipo de esqueci o nome. Como é que é a fruta com chocolate? Fundi. Tipo um fundi. Aí eles têm lá também. Então eles estão com vários produtos assim, tanto pro inverno também. Agora eles estão moendo café na hora, que nem tá máquina. Legal. Opa. Viu? Aí então são várias coisas lá dentro. E o ambiente é muito massa, o estilo deles é muito massa, o atendimento. É verdade. Então Muito acho bem. que indicaria o mestre do açaí. Mestre do açaí. Muito bem. Boa. Muito bem indicado. Convido você agora, então, a fazer a pergunta final, que eu entendo como Bom Dia da Cuca, mas... Entendeu errado até agora. Até agora. Então, Samuel, uma pergunta que a gente sempre faz para fechar é se houvesse a possibilidade de você viajar no tempo e visitar o Samuel com 17 anos de idade. Que conselho o Samuel de hoje daria para aquele Samuel? Você é doido. Dá pra fazer mesmo? Vocês têm esse rolê aí? Sim. Dá. Não, aonde que eu vou? Tem uma sala aqui, né? Vocês escolhem, né? Cara, é doido isso, porque seriam vários. Nossa, acho que eu ficaria uma semana com o cara falando com ele. Mas dizem que é assim, né? Que é com os tomos que a gente adquire experiência. Então, ok, né? Se foi assim, era pra ser. Mas, cara, acho que principalmente acho que eu com 17 eu não tinha barbearia ainda. Então não falaria, né, que diz que não pode contar o futuro quando você tá lá, né? Então já tô ligado nessas leis da volta. Não, viu? Eu assisti Flash ontem. Isso dá problema. Dá problema, você não pode falar do futuro. Então, ok. Só ia dar uns conselhozinhos, assim. Cara, acho que eu falaria principalmente na parte de estudar, porque assim, como eu falei antes, hoje uma coisa que eu mais me arrependo é aquele papo de pai, né? Que fala pro filho, pô, você tem que estudar, se eu pudesse voltar na época do colégio eu ia estudar, eu ia ser diferente e tal. E é real, cara. Hoje eu vejo minha mãe falando que eu época eu falo, pô, ela tava certo. Devia ter estudado mais. Então acho que esse conhecimento mais amplo das coisas, na parte de educação financeira, por exemplo, eu não tive. Eu sempre fui uma pessoa muito, desculpa, meu porra louca, pegava, gastava e tal, então... Sei lá, acho que eu mais falaria mesmo a parte educacional mesmo, de estudar, da parte de se conhecer, da parte porque eu acho que a parte do estudo em si é meio referente à parte da maturidade que eu comentei antes. Com a maturidade de você entender o processo das coisas e entender que para cada coisa tem um tempo. Até esses dias aconteceu umas situações e eu tava numa fase meio ruim, assim. Então, tipo, eu consegui entender, sabe, Deus, se é Deus que fala com a gente, o que é, se é um inside, o que é que vem, mas...
que eu tive meio que uma descida, assim, que eu entendi que tudo aquilo na minha vida que eu quiser ter, antes de ter, eu preciso ter maturidade para ter. Então, tipo, isso não adianta. Às vezes a gente fala muito sobre ter as coisas e a gente não tem maturidade para absorver essas coisas. Digo, sei lá, vamos lá, te dou 1 milhão agora, o que você faz com 1 milhão? Eu ia gastar tudo. Então, tipo, eu vejo que você precisa ter maturidade para ter certas coisas. Então, acho que o meu conselho maior para mim, de 17 anos, seria entender que para tudo tem um processo e que, sim, eu vou conquistar tudo aquilo que eu quero, mas antes eu preciso entender os processos. E acho que é isso. Muito bem. Ótima dica, Samuel, ótima dica. Muito bem, chegamos então ao final do nosso episódio. Isso aí. Agradecemos ao Samuel pela presença, pela paciência. Tivemos alguns problemas técnicos. Eu achei que só porque era eu que vinha hoje não ia rolar. Né? E foi uma conversa muito boa, muito agradável. Né? Não, muito agradável. E legal, né? Poder falar da tua história, né, Samuel? Tu tem uma história muito bonita, né? Então é legal poder ter essa oportunidade de vir e contar para as pessoas. E também, né, através dessa base da identificação, o pessoal poder ver que, sim, existem os processos, mas que sim, é possível fazer todos esses... chegar onde se quer, né? Sim. Então isso é... Acho que tudo depende da gente mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Então, beleza. Agora, agradecemos muito aí a tua presença. Foi um episódio bem massa aí. Obrigado eu aí. Então, mais uma vez pelo rolê todo aí. Muito massa a recepção de vocês, muito massa. Valeu. Tava com a mandíbula doendo já antes de começar a dar São quase 2 episódios. São, né? A gente tem que gravar o outro. Fora, né? gravado. Tem que gravar esses dois. Os bastidores. Mas muito bom. Show. Agradecer também aqui ao jovem Dudu, né? Que Isso. tava aí dando essa mão nas parafernálias tecnológicas aí. E ao Jonatas, né? Nosso que, Jonatas Araújo. que é o nosso editor oficial. Aí. É o John que edita? Não deve ser o mesmo. É, do jornal? O John. Eu cresci com ele. Ele não falou do Relon aqui esses tempos atrás? Sim, ele mesmo. Eu vi o filho do podcast. pastor Fernando. Isso aí. Querido. Legal. Então, isso aí, ele é o nosso... Teu chegado. Eu cresci com ele, literalmente. Então, Só ele cresceu mais, né? Então ele vai ter um carinho especial pra encerrar esse episódio. Isso aí, beleza. Então tá bom. Fechamos então. Show, muito Fechou. obrigado. Valeu.